O caso de Michelle Michaud e James Davedio é um dos casos mais assustadores e bizarros da história criminal da Califórnia. Os dois se juntaram e começaram a atuar no final dos anos 90, sendo responsáveis por uma série de sequestros, abusos e pelo assassinato de uma jovem de apenas 22 anos de idade. E tudo isso eles fizeram com uma van que eles praticamente tinham transformado em uma câmara de tortura. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você não esteja entendendo absolutamente nada do porquê não tivemos vídeo na semana passada e o porquê o vídeo dessa semana não está saindo na quarta e sim, provavelmente na sexta, bom, eu vou postar o link do vídeo que eu expliquei tudo isso aqui na descrição e um comentário fixado, mas basicamente iremos diminuir a frequência dos vídeos porque eu estou agora focada em estudar para o concurso de perícia criminal. Então, teremos vídeos com menos frequência, ainda teremos, mas basicamente eles acontecerão, né? Eu trarei os vídeos para aqui quando eu tiver um roteiro pronto, bem detalhado e longo do jeito que a gente gosta. Mas eu já estou falando demais, então chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Mas calma, antes uma coisinha, só para relembrar assim, os bons tempos. Agora sim. James Anthony Davedio II nasceu no dia 27 de julho de 1960 em São Francisco, na Califórnia, mais especificamente no Hospital Mary's Hill. Ele era filho de um motorista que trabalhava em uma empresa de fornecimento de bebidas alcoólicas e de uma dona de casa chamada Darlene. Nessa época, ele já tinha um irmão mais velho e antes de ele fazer 5 anos de idade, seus pais se separaram, porque até onde eu entendi, o pai de James não era uma pessoa muito legal e definitivamente um péssimo marido. Depois do divórcio, sua mãe, Darlene, decidiu se mudar com os filhos e em 1964 ela se casou mais uma vez. E obviamente que James, que era apenas uma criança e tinha meio que perdido o seu pai, ele morria de saudades do pai e em um certo momento ele descobriu que ele também tinha se casado uma outra vez e com outra mulher e que além disso ele tinha várias outras namoradas. Só que tem um pequeno detalhe, tá bom? Ao invés de achar isso estranho, o pequeno James achou aquilo tudo incrível. Dizer que ele idolatrava o pai é bem pouco, tá? Tudo que o pai fazia, James queria fazer igual e ele queria aquela vida, já que o pai morava em uma casa bem grande e bonitona, dirigia carros maravilhosos e tinha muitos filhos com a sua esposa e as suas amantes. E isso, na verdade, era o que mais lhe interessava, ter várias mulheres ao seu redor e ele não escondia isso de ninguém. Nem mesmo das suas namoradas. E com isso, o pequeno James foi se tornando aquele tipo de pessoa que não se importa com mais ninguém, além de si mesmo. E quando ele era uma criança, ele foi começando a se meter em pequenos problemas ali e aqui, e a única pessoa que o apoiava 100% era sua mãe. Para ela, ele era a criança mais especial do mundo, o que é super compreensível e, né, toda mãe acha que o seu filho é perfeito, maravilhoso e o centro do universo. Só que Darlene vivia passando a mão na cabeça do seu filho, ou passando o famoso pano rosa, ou pano de qualquer cor que você queira, como se nada fosse culpa dele, mesmo quando ele estava errado. Não é à toa que mais tarde, quando ele foi preso pelos seus crimes, que são terríveis, ela simplesmente não aceitou e vivia dizendo que eles tinham encontrado o cara errado. Spoiler, eles não encontraram o cara errado. Ainda quando criança, James também tinha um certo problema de fala e ele tinha uma voz muito baixa e muito áspera. E ele também tinha uma certa dificuldade de aprendizado em comparação com as outras crianças da sua mesma idade. Ele estudou na Logan High School de Union City e foi descrito como sendo uma criança quieta e tímida. E por conta da sua voz, ele passou a ser chamado de Froggy, que em tradução livre seria sapinho.
Apesar de ele ser um pouco intimidador fisicamente por conta da voz e do tamanho, ele também conseguia ser mais acessível porque vivia sorrindo e ficava mais na dele, mais quietão, tranquilo, na paz. E de acordo com as garotas da época, a melhor parte dele eram seus olhos, que eram aqueles azuis bem profundos que, de acordo com elas, brilhavam quando ele sorria. Outra coisa que lhe chamava a atenção era o fato de que ele não xingava ou falava coisas mais ofensivas na frente das garotas, diferente de todos os outros garotos da época. Ou seja, ele conseguia ser charmoso. E isso foi algo que ele foi levando assim pelo resto da vida. Pelo menos no começo, porque aos poucos ele ia mostrando ali a sua verdadeira face. Foi por volta de 1976 que ele começou a mostrar melhor suas tendências de comportamento antissocial e os seus fetiches sexuais bem violentos. Tudo começou quando a sua família decidiu se mudar para a pequena cidade de Pleasanton, ainda na Califórnia. Querendo ou não, ele já tinha um grupinho de amigos na antiga cidade, na antiga escola, mas agora ele sofreu um pouquinho mais para conseguir criar novas amizades, né? Criar ali um grupinho ou então, tipo, 2 amigos. Não estava fácil. E a nova escola era Foothill High e, ao mesmo tempo, ele vivia se metendo em brigas. Só que ao invés de dar uma acalmada quando ele era punido de alguma forma, ele ficava ainda mais rebelde, porque ele ficava com raiva do castigo. E um hobby que ele foi desenvolvendo foi o roubo. Ele chegou a participar de um assalto em um posto de gasolina local e foi pego por conta disso. E como ele tinha sido apenas um motorista de fuga, ele apenas passou um pequeno tempo no campo de detenção de meninos do condado de Alameda. E daí pra frente, só pra baixo. Aos poucos, ele foi se tornando mais extrovertido e agressivo com as garotas. Aquilo de lá atrás de respeitá-las e não falar barbaridades em suas frentes caiu completamente. Ele virou uma outra pessoa. De acordo com a fonte, ele simplesmente ficava encarando as meninas ou até mesmo passava as mãos nelas e se ele queria algo ou alguém, ele ia atrás até conseguir. E para piorar tudo ainda mais, na nova cidade ele conheceu um menino 1 ano mais velho que ele chamado Michael Ida, que tinha fantasias sexuais tão bizarras, selvagens e violentas quanto as de James. E eu juro pra vocês que esse Michael é tão ruim quanto o próprio James. Sério. Eu usei um livro aí, né, pra poder criar o roteiro desse caso. E, gente, o tanto de coisa que tinha desse homem. Só que se eu fosse falar, ia sair muito do foco. Então, depois, assim, mais na frente, talvez eu possa trazer um vídeo só sobre ele. Porque homenzinho nojento. E um pequeno spoiler, ele também virou um assassino. Mas, enfim. O ponto de encontro dos dois era na antiga rua Main Street e rapidamente eles já estavam faltando aula juntos e saindo juntos. Foi nessa rua que James realmente se encontrou ali e começou a fazer amigos, já que aquele era o local ideal que todos os adolescentes iam para ficarem juntos. E só os adolescentes encrenqueiros, tá? Os adolescentes certinhos, que gostavam de estudar, faziam tudo ali de acordo com as regras, eles não estavam indo naquela região. E não demorou muito até que ele começasse a negligenciar ainda mais a escola e as suas tarefas de casa. O local específico que essa galera ia era conhecido como The Creek ou Arroyo de Valley, que fica atrás da Main Street. E lá eles bebiam e fumavam e ficavam fazendo coisas que adolescentes encrenqueiros costumam fazer. Enquanto a maioria se gabava do que tinham feito ali com outras garotas, James sempre se manteve mais reservado. E pensando que agora ele provavelmente nunca falou nada e se manteve mais reservado e quieto em relação a esse tipo de comentário, porque ele sabia que os seus pensamentos e o que ele queria fazer com as garotas eram muito mais nojentos, esquisitos, bizarros, perturbadores do que o que os seus colegas estavam fazendo. Em 1977, ele foi transferido para a Valley High Continuation School, na cidade vizinha chamada Dublin, após xingar um dos administradores da antiga escola. Pois é. Pouco tempo depois, por volta ali dos seus 18 anos de idade, ele se casou com uma jovem chamada Annette, e em 1980 eles tiveram a filha. Mas se vocês acham que isso fez com que ele se aquietasse, vocês estão muito enganados. Ele continuava admirando a quantidade de mulheres que o seu pai tinha e ele queria viver exatamente aquele tipo de vida. E além disso, ele não conseguia manter o emprego estável. Um grande de um partidão.
James até conseguia ser uma pessoa tranquila durante o dia, né, dar uma segurada ali nos seus desejos mais sombrios, mas toda vez que ele bebia, ele se tornava uma pessoa completamente diferente, e com o passar do tempo, ele foi recorrendo ao álcool cada vez mais, só que sempre com aquela promessa de que iria mudar e iria colocar a sua vida em ordem, o que nunca acontecia. Ele preferia 1000 vezes sair para beber com seus colegas do que ficar em casa ajudando a criar a família, e mesmo assim, Annette achava que conseguiria mudá-lo. Porém, ele a abandonou e logo em seguida começou a ter um relacionamento ali com a jovem chamada Donetta Rhodes, de 17 anos de idade, após os dois se conhecerem em outro point famoso da cidade, perto ali de um lago. Apesar de várias pessoas terem lhe alertado sobre James, dizendo que ele não era um cara muito legal e muito menos fiel, Donetta não ligou muito para isso. Mas, ao mesmo tempo em que James estava com ela, ele também vivia indo e voltando com Annette. Não é à toa que pouco tempo depois ela ficou grávida e a segunda filha do casal nasceu no dia 13 de julho de 1981 e ela se chamava April. Quando Donetta ficou sabendo disso, ela ficou com muita raiva e disse que iria largar James, só que de alguma forma ele conseguiu convencê-la a ficar. E mais, se casar com ele, mesmo que o seu divórcio com Annette ainda nem tivesse saído. Na verdade, eu acho que eles nem chegaram a pedir o divórcio, então eles eram oficialmente casados e não tinham pretensão ali de oficializar a separação, digamos assim. Então, no dia 7 de maio de 1982, os dois foram até Reno e se casaram na Capela dos Sinos, na Westford Street. E com o casamento, novas coisas foram sendo descobertas. Donetta foi percebendo que James era viciado em apostas e daí você já consegue imaginar o puro suco do caos. Quando eles voltaram para Pleasanton, o casal se mudou para uma casa que a sua mãe, Darlene, e o seu padrasto possuíam, que ficava na Avenida Cloverwood. E por um tempo, realmente parecia que eles conseguiriam se estabelecer e viverem uma vida típica suburbana. Mas as coisas não funcionaram exatamente assim. De acordo com a própria Donetta, ela achava que James era um presente de Deus para o mundo e que ela tinha que fazer tudo por ele. A sua cama, suas refeições e basicamente beijar o chão em que ele pisava. Era esse o nível. Enquanto ela trabalhava em 2 empregos para conseguir sustentar o estilo de vida do casal, ele ficava sentado no sofá com as pernas para cima e apostando dinheiro que eles não tinham. Para ser justa, ele até conseguiu um bom emprego por um tempo, mas se demitiu apenas algumas semanas depois porque ele era alérgico ao trabalho, de acordo com ele. Mas, mesmo assim, ele tinha sonhos um tanto quanto altos, mesmo que ele não quisesse trabalhar, e vivia planejando os esquemas bizarros para ficar rico o mais rápido possível, mas, obviamente, nenhum dos seus planos funcionava. Não existe método de ganhar dinheiro rápido. Já fica aí a dica da tia Geise de hoje. E de quem era o dinheiro que tinha que ser investido? O de Donetta. Em um desses esquemas, eles até se mudaram para Oklahoma por 6 meses, mas pouco tempo depois voltaram para Califórnia, perto da cidade de Pacífica, que era exatamente onde o pai de James morava. E Donetta chegou a dizer o seguinte: James sempre queria ser como seu pai. Ele realmente não conhecia até os 16 anos. Então, era sempre sobre o seu pai o tempo todo. Ele me disse uma vez que queria ter mais esposas, mais mulheres e mais filhos do que o seu pai teve. Achei um objetivo extremamente estranho. Seu pai tinha se casado 4 ou 5 vezes e tinha 8 filhos. A confissão de James me deixou muito desconfortável. Um tempo depois, eles se mudaram de volta para Pleasanton e começaram a morar em quartos de motéis e até mesmo dentro do carro, até que voltaram a morar na casa da mãe de James. Por volta da mesma época, ele também começou a usar substâncias ilícitas e o seu vício em apostas foi ficando cada vez mais sério. E à medida que esses problemas aumentavam, ele também foi ficando mais violento e apesar de nunca ter batido, fisicamente ali em Donetta, ele era extremamente abusivo verbalmente e emocionalmente. O seu comportamento também foi piorando bastante e em um certo dia ele simplesmente chegou para sua esposa
e disse que eles poderiam ganhar muito dinheiro se deixassem um cara aleatório que ele conhecia observá-los terem relações íntimas. O que, obviamente, ela disse que não. Depois de um tempo, James encontrou um emprego que ele até gostava, olha que coisa, e passou a trabalhar em um bar de motociclistas, e nessa época ele já tinha várias tatuagens, como a águia, um crânio e a cabeça de um leão. Foi nessa época que o corpo de uma garota foi encontrado. E o seu nome era Kelly Poppleton. Kelly Poppleton tinha apenas 14 anos de idade e morava na cidade de Fremont, que fica a apenas 28 minutos de carro de Pleasanton. Apesar de ser bem nova, ela aparentava ali ser um pouco mais velha do que as outras meninas da mesma idade, e muitos até pensavam que ela tinha 18 ou 19 anos. De acordo com as pessoas que a conheciam, quando ela sorria, os seus olhos brilhavam, e Kelly era super estilosa, ela amava roupas e coisas relacionadas a isso, e claro, garotos. Na época, ela era membro de um grupo cristão chamado Young Life e frequentava a escola Wells Middle School na cidade de Dublin. Ela foi descrita como sendo muito solitária, mas inteligente, e muitos disseram que ela sempre tentava parecer e agir mais velha do que ela era. Por algum motivo, ela começou a faltar às aulas, mesmo morando pertinho, e parece que ela apenas não conseguia se encaixar ali junto com os outros alunos. Um tempo depois, quando a sua família decidiu sair de Dublin e se mudar para Fremont, ela passou a estudar na Junior High Opportunity Class e, eventualmente, os seus pais se divorciaram, fazendo com que o seu pai morasse em uma outra cidade chamada Grass Valley. E como na maioria dos casos onde pais se separam quando seus filhos ainda são muito jovens ou estão entrando ali na fase da adolescência, Kelly foi muito afetada por conta disso. Afinal, mudou literalmente toda a dinâmica da família e ela começou a ficar mais triste e até parecia confusa com tudo. No dia 2 de dezembro de 1983, ela saiu da aula por volta da 1h15 da tarde, juntamente com os outros alunos, só que ela nunca mais foi vista. Pelo menos não viva. Nesse dia, ela estava vestindo uma jaqueta azul escura da Adidas com mangas listradas de vermelho, jeans e um tênis marrom, branco e preto. Ao sair da escola, ela andou pela rua e encontrou um menino que estudava com ela em um centro comercial que ficava na esquina da rua Fremont Boulevard com a Avenida Darwin, onde os dois ficaram conversando por cerca de 15 minutos antes de Kelly ir para um telefone público que ficava por perto. E mais tarde, no mesmo dia, às 5h25 da tarde, ela foi encontrada ao lado da rua Kilcare, na pequena área de Snow. Mas como ela ainda estava viva, mesmo que por muito pouco, ela rapidamente foi levada para o hospital, mas infelizmente ela não sobreviveu aos seus ferimentos e foi declarada morta às 6h18 da tarde. Como o caso claramente era de um homicídio, não tinha nem dúvidas em relação a isso, os investigadores começaram a criar uma lista de possíveis suspeitos, e nessa lista tinham 2 nomes que já conhecemos: James DeVedge e o seu amigo de infância, Michael Ida. Eles se tornaram suspeitos porque James trabalhava como barman em Snow, exatamente naquela época, e Michael morava muito perto do local onde ela teria sido sequestrada. Porém, nenhuma evidência nunca foi encontrada e até hoje o caso de Kelly Poppleton continua sem solução. Mas eu decidi incluí-lo aqui nesse vídeo porque, querendo ou não, James é o principal suspeito até hoje e eu não ficaria surpresa se ele realmente fosse o culpado. Por volta ali do assassinato de Kelly, James já estava tendo alguns problemas no seu casamento, que mais uma vez é uma coisa que fortalece um pouco a ideia de que ele seja possivelmente, quem sabe, o culpado, porque várias vezes, em diversos casos, já vimos que quando alguma coisa dá ruim na vida de um assassino, né, na vida pessoal dele, ele costuma meio que descontar em outra pessoa. E isso vai acontecer em alguns outros momentos na vida de James. Vocês vão ver. Mas esses problemas no seu casamento pioraram ainda mais no dia 25 de julho de 1985, quando a sua esposa, Donetta, lhe disse que ela estava grávida. Mas, ao invés de ficar feliz, James odiou essa notícia. E ao invés de conversar com a esposa sobre isso, né, sobre suas preocupações, sobre o que ele estava sentindo, ou até mesmo, sei lá, não sei, fazer terapia, ele decidiu jogar toda essa raiva em cima de uma mulher que não tinha nada a ver com isso, chamada Janet Stokes, de 35 anos de idade. Nesse mesmo dia, Janet estava trabalhando em um turno duplo na loja Tracy Beauty Supply Gifts, que ficava na cidade de Tracy,
que era a menos de 40 minutos de Pleasanton, e ela começou o seu turno super cedo, tipo às 5 horas da manhã, e como se o seu dia já não fosse longo e cansativo o suficiente, após sair da loja, ela foi até a casa do seu chefe às 5 horas da tarde para fazer alguns serviços domésticos para a esposa do seu chefe. Às 6 horas da tarde, o chefe chegou em casa mais cedo do que o esperado, reclamando que precisaria voltar para a loja para resolver algumas coisas que estavam faltando, e ainda assim, Janet se ofereceu para ajudá-lo. Afinal, ela precisava do dinheirinho extra e por que não, né? Ela já ainda estava na rua, estava com disposição, então ela queria aproveitar esse momento. E só para vocês terem noção do quão trabalhadora essa mulher era, eles ficaram lá até as 11 horas da noite e eles só pararam porque o seu chefe já estava exausto e precisava voltar para casa. Ele até lhe ofereceu uma carona, mas ao invés de ir para casa descansar, Janet preferiu sextar. Eu nem sei se era uma sexta, mas vocês entenderam. Ela queria se divertir e então ela foi para um bar local chamado Joey's Bar. Esse bar ficava localizado na esquina da rua Grand Line com a Avenida MacArthur, mas ele não existe mais hoje em dia, então não dá pra eu colocar aí uma foto de como ele é pra vocês, então eu vou colocar só a localização mesmo. Mas o lugar, pelo que eu entendi, né, nas minhas pesquisas online, não era assim muito bonito. Porém, tinha cervejas muito geladas e era só isso que Janet queria naquele dia extremamente quente. Ao chegar lá, ela pediu uma cerveja e algumas moedas no troco para que ela pudesse ir na máquina de cigarros. Só que como o funcionário ali não tinha troco, um outro cliente lhe ofereceu as moedas. De acordo com ela, ele era um homem legal e muito cavalheiro. Só que esse homem era James Davedio. Após comprar um cigarro para Janet, os dois ficaram conversando bastante e eles tinham realmente muito assunto. E quando James queria ser encantador, ele conseguia. Com isso, uma cerveja levou a outra, até que em um momento James lhe convidou para ir até um outro bar com um outro amigo dele que também estava ali meio que por perto, chamado Bill's Club, que ficava do outro lado da cidade, já que lá tinha ar-condicionado e era um pouco mais agradável do que o que eles estavam. E ela aceitou exatamente porque tinha um ar-condicionado. Então, ela, James e o amigo dele chamado John Hofstadter começaram a sair do bar. Por alguns minutos, tudo parecia normal e como Janet já estava cansada ali, né, por conta de todo o dia de trabalho, o seu corpo meio que começou a ceder ao cansaço e como ela também já estava um pouco bêbada, ela disse aos dois homens que tinham decidido que era melhor ela voltar para casa, descansar e que, sei lá, outro dia eles poderiam continuar com o rolê e agradeceu os dois pela companhia e foi em direção à porta dos fundos para ir embora. Ela obviamente não iria dirigir, ela tinha plena consciência de que ela estava bêbada e não iria fazer isso, mas ela queria só ter certeza se o seu carro estava trancado para que ela começasse ali a caminhada até a sua casa. Ela mal percebeu que James e John estavam andando ao seu lado, até que James começou a insistir em lhe dar carona até em casa. No começo, ela disse que não precisava e que não queria. Ela até resistiu um pouco, mas como ele continuou insistindo e ela estava muito cansada, ela acabou aceitando. Ao entrar no carro, novamente, tudo parecia normal, apesar de todo mundo estar em um completo silêncio, mas depois de passar por várias ruas, Janet começou a perceber que James estava saindo da cidade e entrando em um campo vazio. Ela chegou a pedir para sair, mas a única resposta que recebeu foi um cala-a-boca de James e John. Nisso, James continuou dirigindo pela Tracy Boulevard até chegar em uma área isolada, onde ela foi abusada sexualmente pelos dois. Após o ataque, por algum motivo, John saiu do carro e, com isso, Janet implorou para que ele a deixasse sair para que ela pelo menos pudesse fazer xixi e, chocantemente, surpreendentemente, ele disse que sim. Só que quando ela saiu e começou a ir para a parte de trás para que ela conseguisse fazer o xixi dela, né, longe desses homens nojentos, John simplesmente deu um tiro que passou de raspão do lado da sua orelha. E isso fez com que Janet entrasse em pânico e entrasse... meio que caísse no chão em posição fetal e começasse a tremer de medo. E quem não gostou nem um pouco do que John tinha feito foi o próprio James. Ele ficou tão furioso que ele saiu do carro e os dois começaram a ficar brigando, né, discutindo, enfim, sei lá, enquanto Janet estava ali morrendo de medo pela sua vida. E a briga acabou apenas quando James ganhou a discussão e mandou que John e Janet voltassem para o carro. Eles mal tinham saído do campo quando eles começaram a ver luzes vermelhas e azuis. E a gente sabe muito bem o que isso significa. Policiais.
Acontece que uma viatura de polícia que estava ali rondando a área passou exatamente na mesma hora que John deu o tiro. Então, eles ouviram o barulho, sabiam exatamente o que aquilo significava e deram meia volta. Percebendo o que poderia estar acontecendo ali, John e James foram levados pelo policial, enquanto Janet foi levada para interrogatório e atendimento médico. O seu interrogatório durou cerca de 3 horas e nele ela contou absolutamente tudo o que os dois tinham feito com ela, e na mesma hora o sargento detetive registrou uma queixa contra eles. No dia 17 de setembro, James se apresentou ao juiz com um acordo onde ele se declarou culpado de 2 das 4 acusações e por isso deveria ser encaminhado para o Centro Médico de Vacaville, onde avaliariam a sua estabilidade mental e capacidade de reabilitação. Porém, após mais audiências, as coisas foram melhorando para James. A esse ponto, o máximo que ele poderia receber eram apenas 2 anos de prisão, e depois disso ele foi enviado para o Centro de Recepção e Orientação do Departamento de Correções da cidade de Vacaville, e lá ele foi indicado a receber um tratamento de, no máximo, 90 dias. Tudo isso porque as pessoas decidiram acreditar mais na sua versão do que na de Janet Stokes. De acordo com ele, os dois estavam bebendo de buenas, tranquilões, mas que as coisas acabaram saindo do controle, onde ele achava que ela queria ter relações íntimas com ele, tanto quanto ele queria ter com ela. Pois é. Agora, onde entra John e onde entra o fato de que eles estavam saindo de um campo isolado, eu realmente não sei. No dia 22 de dezembro, ele voltou a ficar perante o juiz. O relatório feito pelo centro de recepção recomendava que James recebesse liberdade condicional, e foi isso que ele recebeu. Porém, tinha alguns termos e condições, obviamente, pelo menos isso. James tinha que obedecer a todas as leis em relação à sua conduta pessoal, não poderia cometer o mesmo tipo de crime ou nenhum semelhante, tinha que cumprir 365 dias na prisão do condado antes da liberdade condicional, tinha que se registrar como ofensor sexual e tinha que ter um emprego que fosse aprovado pelo seu oficial de liberdade condicional. Outro ponto importante que foi mencionado era que James não poderia mais consumir bebidas alcoólicas e tinha que ficar longe de bares. Então, no Natal de 1985, lá foi ele cumprir o seu 1 ano de prisão. Só que assim, ele teve uma estadia super agradável lá dentro. Acontece que ele cumpriu a sua pena na Fazenda de Honra de San Joaquim, recebeu autorização para trabalhar fora dali durante o dia e, de acordo com a sua esposa, Donata, ele amava a prisão, porque ele não precisava fazer praticamente nada, além de assistir televisão e a igreja de vez em quando. E como ele enganou direitinho todo mundo lá dentro, se fazendo de bom moço, de que, nossa senhora, realmente mudei, sou um novo homem, ele foi libertado bem antes de completar 1 ano, em julho de 1986. Mas ele não tinha muito motivo assim para voltar para casa, considerando que nesse curto período em que ele estava preso, Donata se divorciou dele. Finalmente. Ela já estava por aqui de todas as baboseiras e infidelidades de James e não queria mais ter nenhuma relação com ele. Ela chegou até a mudar de sobrenome e pôde recomeçar sua vida do zero. E de acordo com ela, depois do relacionamento com ele, ela ficou bem mais cautelosa em relação às pessoas, o que é meio que óbvio, né? É de se esperar. E disse que a única coisa boa que saiu de tudo isso foi a sua filha chamada Deborah. E não, a menina nunca conheceu o pai. O que, na verdade, deve ter sido a melhor coisa que já aconteceu na vida dela. Todo mundo que eu conhecia sabia muito bem que tinha alguma coisa muito errada com James, só que eles não sabiam exatamente o quê. Pelo menos não até o conhecerem melhor. Agora, de volta à realidade, ele voltou a morar com a mãe em Pleasanton por um tempo, já que ela era a única pessoa que parecia nunca criticá-lo. Na verdade, como eu falei mais cedo, ela culpava os outros pelos erros dele. E pasmem, ou não, James começou a culpar Donata pelo que ele tinha feito com Janet Stokes. Na cabeça dele, se ela não tivesse ficado grávida, porque realmente ela ficou assim sozinha, né, mas enfim, nada disso teria acontecido. Ele era tão fora da casinha que ele realmente começou a acreditar nisso aí. E isso o fez se sentir assim muito melhor. Nessa época, ele tentou encontrar um emprego e até chegou a fazer um curso de mecânica de motores a diesel e conseguiu um certificado por isso. E foi lá onde ele conheceu a sua terceira esposa, que era uma outra trainee chamada Deta, que tinha uma filha de 8 anos de idade na época. Só que James acabou não fazendo nada com seu certificado e nem ao menos tentou seguir na área. Foi então que ele voltou a ser viciado em apostas.
Mas chegou um ponto que até ele sabia que precisava de um novo começo, então ele, Data e a sua filha de 8 anos se mudaram para um subúrbio de Sacramento chamado Carmichael em 1988. Mas, mesmo com a mudança, James não conseguia deixar para trás os seus demônios internos. A família se estabeleceu na Gun Road, mas James não informou as autoridades que ele tinha se mudado e muito menos informou por ali que ele era um agressor sexual. Ele apenas foi ignorando tudo e seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Em maio de 1988, apenas um mês após se casar com Data, a sua ex-esposa, Donetta, lhe entregou uma ordem de pensão porque, eles tinham uma filha juntos. E após eles e seus advogados se encontrarem ali no tribunal, James foi condenado a pagar $200 no primeiro e no 15º dia de cada mês. No total, aí seriam $400 por mês, que é pouco. E em agosto, apenas 4 meses após o casamento, Data descobriu que estava grávida. E assim como na primeira vez, James também não reagiu muito bem. Dessa vez, ao invés de atacar alguém, ele começou a voltar para os bares com força total, onde voltou a beber e a sair com várias mulheres diferentes ao mesmo tempo. De acordo com seus amigos, em um certo ponto ele estava até se envolvendo com uma adolescente. No dia 30 de setembro de 1989, ele foi preso novamente após tentar contratar um policial disfarçado de garoto de programa e também por conduta desordeira, considerando que ele estava, como sempre, bêbado. Por conta disso, ele pagou uma multa de $292 e continuou com seu estilo de vida normalmente, mas conseguiu evitar, pelo menos, a voltar para a prisão. A esse ponto, a casa da família estava o puro suco do caos. James não fazia nem assim um pingo, 1% de esforço para esconder as traições dele, ele realmente deixava tudo bem escancarado, enquanto a pobre da coitada da Data estava tentando cuidar da família, cuidar da casa e segurar um pouco James para evitar que as coisas ficassem ainda pior. E não se esqueçam que ele ainda tinha outras filhas com as suas ex-esposas, mas ele não ajudava em absolutamente nada e tinha zero interesse nelas. A real era que ele não queria mais filho nenhum. Provavelmente ele nunca nem quis. Ele queria copiar o pai, mas aí deve ter tido o primeiro e falado, não quero. Mas vocês entendem que precisa mais de uma pessoa para criar um filho? Para gerar um filho ali? Então, em 1993, ele decidiu fazer uma vasectomia. Ele começou a ir em médicos, dar uma pesquisada, e no dia 15 de dezembro ele fez o procedimento, ficando sem espermatozoides. Ou seja, ele também não poderia mais ser rastreado por um teste de DNA. E guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante bem lá na frente. Com o passar do tempo, ele teve ainda mais certeza de que não queria ter uma vida suburbana simples e tradicional. E assim que ele percebeu isso, ele foi com tudo. Ele comprou uma moto Harley Davidson roxa, cortou o cabelo e pintou de roxo para combinar ali, manter o aesthetic, claro. E se juntou também a uma gangue de motociclistas local chamada The Devil's Horsemen, que traduzindo seria os Cavaleiros do Diabo. Muito amigável. Nessa gangue, ele voltou a ser chamado de Frog pelos seus amigos e fez várias tatuagens nos braços, costas e peito, além de deixar crescer um cavanhaque para completar toda a imagem de homem perigoso. Já Data continuou sofrendo com todas as infidelidades e sem saber direito como sair daquela situação, mas finalmente chegou o momento que ela disse chega e foi embora, junto com seus filhos. Nesse momento, James estava saindo com uma mulher chamada Lizzie Biggenheimer e quando Data foi embora, ela deixou James se mudar para sua casa, junto com ela, que ficava na Vista Avenue, em Sacramento. O que provavelmente não foi a melhor escolha que ela fez, porque com James lá, a casa virou um novo ponto de encontro da gangue. E assim, eles apareciam o tempo todo, não importava se era dia, se era noite, se era madrugada, enfim, lá estavam eles. E assim, eles eram uma gangue. Eles não se reuniam para tomar um chá e contarem as fofocas. Eles ficavam bebendo enlouquecidamente, gritando, xingando e fazendo barulhos com suas motos, tornando a vida dos vizinhos um verdadeiro inferno. Nessa época, Lizzie tinha um bar chamado Lizzie's Bee Bar, que era onde James passava boa parte do seu tempo, e com o tempo, por conta do seu apelido de Froggy, ele começou a distribuir pequenos bottoms ou alfinetes em forma de sapo. Só que ele só dava isso para as mulheres. Para mim, e provavelmente para você, isso é bem esquisito e bizarro, mas para Lizzie, esse comportamento era fofo
e mostrava que ele se importava e era um cara legal. A forma como ele conseguia enganar essas mulheres é realmente impressionante. Porque essas eram duas coisas que James Davedio definitivamente não era. Outra coisa que ele costumava fazer com as clientes, só que dessa vez, quando Liz não estava prestando atenção, era atrair alguma jovem para um canto e simplesmente abaixar as calças para mostrar ali o seu birigolingo. A grande maioria achava um absurdo e nunca mais aparecia no bar, mas outras não se importavam muito porque a maioria dos homens que frequentavam o bar não eram do tipo cavalheiro, se é que vocês me entendem. Assim como em todos os seus relacionamentos anteriores, James começou a atrair Liz o tempo inteiro, e de acordo com a mulher, ele até teve um caso com a sua irmã menor de idade, sendo que ele tinha uns 35 anos de idade naquela época. Para ele não importava a idade e nem a qualidade, apenas a quantidade. E mesmo assim, ele nunca ficava satisfeito. O que ele queria era aquela emoção de levar uma mulher aterrorizada contra sua vontade para um campo isolado e fazer coisas terríveis com ela. Em meados da década de 90, o seu namoro com Lizzie foi se deteriorando cada vez mais e com isso ele começou a se afastar do bar, mudando seu foco para um outro bar chamado Bobby Joe's. E esse bar ficava na Avenida Stockton Boulevard, em Sacramento. A primeira vez que ele apareceu nesse bar foi um certo dia em 1995. Como ele foi super extrovertido e comunicativo e charmoso, ele acabou se dando muito bem com os proprietários chamados Ted e Janet William, e uma visita levou a outra e rapidamente lá estava James, pedindo um emprego. Como eles não tinham a vaga para barman, que era o que ele queria, eles lhe deram uma vaga de segurança, na qual ele aceitou sem nem pensar duas vezes, e lá estava James Davedio trabalhando. E se o bar de Lizzie era frequentado pela barra pesada, o Bobby Joe's era ainda pior. Um tempo depois, James conseguiu ser promovido para barman quando a vaga ficou livre, e lá estava ele, onde ele gostava, perto das mulheres, lhes oferecendo bebidas. Mas em 1996, a sua vida mudaria para sempre após ele conhecer uma ruiva de 30 e poucos anos de idade. E o seu nome era Michelle Michaud. Existem várias versões de como os dois teriam realmente se conhecido, mas a mais confiável veio de Janet Williams, que, como eu falei, era uma das donas do bar. E lembre-se desse nome, tá? De Ted e Janet, porque eles vão aparecer algumas vezes ao longo do caso. Mas enfim, de acordo com ela, em um certo dia, Michelle apareceu no bar, apontou para James e simplesmente anunciou para quem quisesse ouvir que ela o queria. E assim, quando Michelle queria uma coisa, ela costumava conseguir. Para muitos, ela e James pareciam um casal muito improvável, porque enquanto ela sempre se vestia bem e falava o inglês correto quando queria, James só usava jeans sujos, camisetas, botas de motoqueiro bem surradas e o seu inglês não era o mais correto gramaticalmente. Enquanto ela apreciava vinhos e champanhe, ele ficava apenas na cerveja, mas a maior diferença entre os dois era em relação ao que eles falavam sobre suas privacidades. Michelle não estava nem aí pra ninguém e sempre falava sobre a sua vida sexual com detalhes assim extremamente explícitos, enquanto James já era mais quieto em relação a isso. Principalmente porque ele não gostava de ser desejado. Ele apenas gostava do controle quando ele estava no comando. E mesmo assim, tinha algo em Michelle que lhe chamou bastante atenção. Se não fosse o seu corpo, com certeza era sua mente afiada. Ela sempre foi muito sarcástica e provocativa em tudo, falando abertamente sobre tudo que James apenas sonhava. E mesmo tendo muitas histórias sexuais, ela nunca se vestia de forma sexy. Muito pelo contrário, de acordo com muitos, ela parecia uma secretária que tinha vindo diretamente de alguma reunião de trabalho. Você nunca sabia qual seria a versão que ela mostraria um dia. O anjo ou o demônio. Mas antes de falarmos desses dois como um casal, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre ela. Michelle Lynn Michaud nasceu em 1959 na cidade de Casablanca, no Marrocos. Como seu pai era militar, ela e sua família viviam se mudando de um lugar para o outro, nunca ficando em uma cidade por muito tempo. Mas, finalmente, quando ela estava com 14 anos de idade, eles se estabeleceram no sul de Sacramento, em um bairro de classe média. Ela sempre foi extremamente inteligente, tinha uma memória de causar inveja, sempre transbordando autoconfiança e exibindo a atitude de que ninguém no mundo era melhor que ela. E por conta de toda a sua inteligência, ela nunca se juntou a nenhum grupo da escola, porque simplesmente achava todos os outros alunos imaturos demais para o seu gosto.
Aos 15 anos de idade, ela começou a passar por mudanças na adolescência, começou a se rebelar bastante e nenhum castigo parecia funcionar. Só pra vocês terem noção, as coisas ficaram tão graves, tão fora do controle, que ela foi considerada um caso para o Tribunal de Menores após se meter em várias confusões. Ela deveria ter se formado na Elk Grove High School em 1977, mas pouco tempo antes disso, ela simplesmente decidiu abandonar os estudos e começou a namorar um menino chamado Danny Logan, que estava longe de ser uma boa influência. Muito pelo contrário. Ele já tinha entrado em problemas com a polícia diversas vezes. E não pretendia parar. Após sair da escola, ao invés de seguir o caminho da maioria das desistentes da sua idade, que iam procurar um emprego mais tranquilo, ela decidiu usar a sua beleza e o seu corpo. Ela se conhecia muito bem e sabia exatamente o que os homens queriam e estava disposta a ganhar dinheiro com isso. Através do seu namorado, Danny, ela conheceu um homem de Sacramento chamado Charlie, que administrava ali algumas clínicas de massagem. E se você já entendeu onde estamos chegando, você também já deve ter percebido que massagem não era a única coisa que a clínica oferecia. E como Michelle queria entrar nesse mundo, ela começou a trabalhar para ele e rapidamente começou a ganhar bastante dinheiro. No início dos seus 20 anos, ela se mudou para a pequena comunidade de Mound House, em Nevada, para trabalhar em um bordel chamado Kit Kat Ranch. E alguns anos depois, ela foi para um outro estabelecimento ainda mais famoso, chamado Mustang Ranch, também conhecido apenas como Vale das Bonecas. E esse fica em Reno. E lá, Michelle passou a ter o seu primeiro nome de trabalho, que era Ruby. Mesmo ganhando muito bem, ela sentia muita falta de casa e por conta disso acabou decidindo voltar para Sacramento em meados da década de 80. E a saudade era tão grande que ela se mudou para uma casa em frente à casa dos pais, na McFadden Drive, que também ficava muito perto da casa da irmã, Misty Michaud. Mas não pensem que ela abandonou a carreira. Não. Ela apenas mudou de local e o nome de trabalho porque agora ela era conhecida como Mickey. E mais, ela mal gastava 1 centavo do seu dinheiro, porque além de trabalhar nas clínicas de massagem e nos bordéis, ela também tinha alguns sugar daddies. Tanto que era um desses, que estava com seus 70 anos de idade, que pagava o aluguel da sua casa. E assim, o homem era completamente apaixonado por Michelle. Só para vocês entenderem o nível, ele já era um ex-militar aposentado, mas decidiu procurar um emprego de meio período só para conseguir manter o estilo de vida que ela queria. Ele estava mais do que louco para que os dois se casassem, mas apesar de ter um certo carinho por ele, Michelle o via mais como negócios. Ele era o seu sugar daddy e pronto, apenas isso. Ele não pagava apenas o aluguel, como também comprava os móveis caros, pagava as refeições em restaurantes chiques e constantemente a levava em viagens para vários lugares no exterior. E não, ele não era o único. Tinha um outro homem de meia idade que também fazia tudo o que ela quisesse. Ela estava ali vivendo a sua vida dos sonhos, sendo sustentada por esses dois e ganhando dinheiro extra por fora com seu trabalho. Em algum momento, ela acabou tendo 2 filhos com homens diferentes, sendo um menino e uma menina. E enquanto a filha era obediente e precisava de pouca supervisão, o menino era bem hiperativo e tinha graves problemas emocionais, então ele precisava ser supervisionado o tempo todo. E por conta disso, todo o dinheiro que Michelle ganhava desse trabalho extra aí ia diretamente para fornecer tratamento psicológico para o filho. E apesar de viver uma vida fora do padrão, ela estava indo muito bem e estava bem estabilizada. Todos seus vizinhos se lembravam dela como sendo amigável e uma ótima mãe. E em um certo momento, ela até desenvolveu um lado mais espiritual e passou a frequentar a igreja com bastante frequência. E era muito grata ao pastor que sempre lhe ajudava com seu filho. Pouco tempo depois, ela se ofereceu para ajudar as crianças em uma paróquia na Avenida Frank Boulevard. E as pessoas que a conheciam e conheceram nessa época a descreveram como sendo a típica mãe de futebol. Sabe? Bem estilo daquelas que vemos nos filmes americanos de Hollywood. Essa era Michelle. Era como se uma chavinha tivesse virado e ela tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente que estava disposta a mudar de vida e, quem sabe, abandonar o antigo emprego. Ela se tornou tão religiosa que pediu que alguns membros da igreja fossem abençoar sua casa e ela levava tudo o que eles diziam ao pé da letra. Até mesmo quando eles lhe disseram que a estátua da bruxa do Mágico de Oz que a sua filha achou no quarto tinha que ir embora. Assim como o pôster de Darth Vader do filho.
E tudo isso porque, de acordo com eles, esses itens estavam conectados ao satanismo. Ela tinha se tornado uma mulher doce, prestativa e uma ótima cozinheira que todo mundo amava. Mas em contraste ali com a sua vida religiosa, ela continuava usando o seu corpo para conseguir dinheiro e continuava com os dois sugar daddies. O mais velho dos dois chegou a lhe dar de presente uma minivan Dodge verde. E além disso, tinham vários outros presentes super caros que eles viviam lhe dando. Mas chegou um ponto em que equilibrar esses dois lados começou a ficar bem difícil emocionalmente, fazendo com que ela decidisse frequentar vários locais onde esbanjava dinheiro e sempre dava ótimas gorjetas aos funcionários, e também passou a compartilhar bastante as suas histórias íntimas com os homens que ela tinha tido ao longo dos anos aí como garota de programa. O bar que ela mais ia na época era o The Rustic, na Avenida Stockton Boulevard, bem na rua do Lizzie's B-Bar, que era aquele da ex-namorada de James. E uma bartender chegou a dizer o seguinte: cerveja não era boa o suficiente para ela, tinha que ser champanhe. Uma vez ela começou a beber, simplesmente não parava mais. Algumas das coisas que ela dizia eram totalmente absurdas. Ela gostava de usar muitas palavras de baixo calão, ela criticava particularmente os homens, como eles eram porcos e tratavam as mulheres como lixo. Ela deixava claro que preferia mulheres a homens. No dia 31 de janeiro de 1991, ela acordou e foi normalmente para o trabalho, que era em uma clínica das massagens que ela oferecia ali o seu serviço, chamada Maxine's Studio, em Sacramento. Porém, a polícia local já estava mega atenta com o local e tinha certeza absoluta do que realmente acontecia lá dentro. E foi exatamente nesse dia que um policial disfarçado entrou na clínica como se fosse apenas mais um cliente. E como vocês devem imaginar, isso deu muito ruim para Michelle, que foi a pessoa que lhe atendeu. Foi assim que ela foi presa pela primeira vez. No dia 19 de agosto, ela teve a chance de defender o seu caso perante um júri no tribunal, onde ela foi considerada culpada. E, por conta disso, ela teve que fazer um teste de AIDS, pagar uma multa de $120, ficar em liberdade condicional por 3 anos e foi ordenada a não frequentar áreas conhecidas de prostituição, como a Stockton Boulevard. E foi em 1996 que ela conheceu James Davedio. Logo no comecinho, assim de cara, ela já foi lhe falando que não gostava de homens e que preferia mulheres, mas mesmo assim, os dois começaram a se ver e, para a surpresa de Michelle, ela realmente começou a se apaixonar por ele. Mesmo que ele não tivesse alguns dentes e fosse bom. James. Aparentemente, ela o achava charmoso. No começo, eles pareciam um casal assim super improvável que não iria durar muito tempo, mas para a surpresa de todos, ela se interessou nele, mesmo podendo ter qualquer homem. Aquele sugar daddy que tinha lhe dado a minivan, e ele também pagava aluguel da sua casa e até morava com ela em um quarto e ainda pagava aluguel pra ela. Juro, gente, o auge. Imagine, o cara pega um apartamento, uma casa, não era nem apartamento, uma casa, aluga a casa. E então, só pra ficar pertinho dela, ele aluga uma casa dentro... Não, calma. Ele aluga um quarto dentro da casa que ele já estava pagando. Mas, né, a real era que Michelle Michaud sempre gostou do perigo. Lembram do seu primeiro namorado? Então, aos poucos, ela e James começaram a passar cada vez mais tempo juntos e realizando seus desejos e fetiches. Não demorou muito tempo até que James tornasse um dos seus grandes sonhos em realidade: fazer homenagem. Quando eles começaram a ficar juntos, eles também se tornaram clientes regulares do bar Bobby Joe's, e era lá que eles escolhiam a terceira pessoa. E foi nessa época que James e Lizzie Biggenheimer finalmente terminaram, porque caso vocês tenham esquecido, até esse momento aqui eles ainda estavam namorando e ele ainda morava com ela. No começo de dezembro do mesmo ano, James se mudou para a casa de Michelle e o Sugar Daddy foi morar em outro lugar, mas ele continuou pagando aluguel. E junto com James veio todo o seu caos junto com ele, e rapidamente a casa se tornou o ponto de encontro da gangue de motociclistas. Foi nessa época que Michelle começou a usar substâncias ilícitas e a perder muito peso por conta disso. No começo era meio que um complemento ao seu álcool, mas não demorou muito até que as drogas se tornassem literalmente parte da sua existência. Ela sempre se interessou pelo sobrenatural, né, o ocultismo, aquela coisa toda, mas agora isso tinha aumentado ainda mais. Ela chegou a ler vários livros sobre o assunto e passou a fazer feitiços, ou pelo menos o que ela achava que eram feitiços, já que ela fazia os que ela mesma tinha criado, né, da vozes da cabeça dela, e tudo isso como uma forma de tentar mudar o mundo ao seu redor.
O que obviamente não funcionou, a não ser que ela estivesse fazendo um feitiço assim pra piorar toda a situação da sua vida. E ela também parou de frequentar a igreja que ela tanto gostava. Como consequência do abuso de substâncias, ela ficou doente durante boa parte do início de 1997, quando ela tinha 39 anos de idade. À medida que a sua aparência começava a mudar drasticamente, ela também foi parando de receber a quantidade de clientes que recebia antigamente, e um dos sugar daddies a abandonou completamente. O outro ainda estava por perto, mas meio que de escanteio. Nem o relacionamento com James estava indo muito bem. Ele estava 100% viciado em fazer menagens e Michelle o odiava e o amava ao mesmo tempo. Bem saudável. Os dois viviam brigando, mas ela sempre voltava como se nada tivesse acontecido, porque meio que já tinha se tornado, né, uma parte da rotina dos dois, brigarem, se odiarem, depois voltarem e fazerem homenagem. E uma coisa extremamente triste é que lembrem-se que Michelle tinha 2 filhos. Então, eles estavam meio que misturados aí nesse caos. No meio de tudo isso, James ainda acrescentou mais um ingrediente nesse desastre. No verão de 1997, ele começou a se interessar muito por serial killers. Ele sempre, na verdade, teve essa curiosidade, mas agora tinha se tornado mais uma obsessão. Ele era fascinado por todos eles. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy e até mesmo Charles Manson. Porém, tinha um casal de assassinos que chamou ainda mais a sua atenção. Gerald e Charlene Gallego. E o que acontece? Esse casal passou um certo tempo sequestrando jovens em sua van. Gerald Armand Gallego morava em Sacramento e no verão de 1979 ele decidiu transformar suas fantasias sádicas e brutais em realidade. E tudo isso ele fez com a sua namorada, que pouco tempo depois acabou se tornando a sua esposa, chamada Charlene Williams. Todo o relacionamento dos dois era bem preocupante, principalmente porque Charlene parecia ter 15 anos de idade, sendo que ela tinha 20. E aí vocês podem pensar, tudo bem, ela era maior de idade. Porém, esse fator dela parecer ser mais jovem foi bem importante para Gerald. Mas enfim. Ela ficou tão encantada e apaixonada por ele que ela estava disposta a fazer absolutamente tudo por ele, incluindo lhe ajudar a sequestrar jovens para serem as suas escravas do amor. E foi exatamente isso que eles fizeram. Se vocês quiserem até que eu faça um vídeo mais específico sobre os dois, comentem bastante para eu saber, porque tem um livro sobre esse caso e, como vocês sabem, eu adoro ler os livros sobre os casos, então teremos aí muitas informações. Mas aí, provavelmente, se eu for trazer, eu vou trazer mais pra frente, porque eu acredito que seja, em muitos aspectos, muito semelhante com o caso de hoje. E, por enquanto, vamos voltar aqui para James e Michelle. Após estudar bastante o caso dos dois, ele tinha certeza de que se Gerald conseguiu convencer Charlene, por que ele não conseguiria convencer Michelle a fazer o mesmo? No final do verão de 1997, Michelle mal conseguia ganhar dinheiro com seu trabalho por conta da sua mudança física, que estava, assim, realmente muito diferente. E foi então que ela se inscreveu em um programa do governo para receber auxílio e passou a receber $538 por mês. Mas isso, obviamente, não era o suficiente. Ela tinha 2 filhos, ela tinha que pagar as contas e todas as outras despesas da vida. E como o casal estava desesperado por dinheiro, eles venderam os móveis caros por preços bem baixos e ainda não era o suficiente. Nada do que eles estavam fazendo estava funcionando, chegando ao ponto em que eles não conseguiam mais pagar as contas e foram despejados no dia 4 de agosto. E o que James fez? Então, ele voltou a morar com Lizzie Bingenheimer. Eu não fico nem chocada com ele, né, porque é James, mas eu fico chocada como que ela aceitou isso. Gente, como? Enquanto isso, Michelle passou a dormir em sua van ou na casa da irmã junto com seus 2 filhos. Ela tinha perdido tudo. Antes ela tinha uma vida tranquila e conseguia cuidar dos filhos, e agora ela nem tinha uma casa. Podemos dizer que ela estava desesperada. Mas James também estava desesperado por dinheiro e ele decidiu resolver esse problema da pior forma que ele poderia, roubando da própria gangue de motociclistas que ele participava. O homem era infiel, era um grande de um bosta, um escroto, nojento, um monstro e ainda não respeitava nem os próprios amigos. Não existia ali o bro code. Acontece que durante alguns jogos de poker, a gangue tinha conseguido arrecadar $1.500 e guardaram esse dinheiro no cofre. E como James sabia a combinação, ele entrou e roubou tudo, né? Pegou tudinho assim e falou, agora é meu. Só que assim,
Ele não era a pessoa mais inteligente do mundo e não precisava de um gênio para descobrir que ele era o responsável. Ainda mais porque ele começou a gastar esse dinheiro adoidado como se não houvesse amanhã, sendo que um dia antes ele estava reclamando que estava pobre. Obviamente, a gangue queria vingança e tinham lhe ameaçado com uma super surra, mas os donos do bar, Ted e Janet Williams, salvaram sua pele e o esconderam, pelo menos até que a poeira baixasse. Como a gangue começou a achar que ele realmente pudesse ter ido embora da área, eles apenas roubaram sua moto e consideraram as coisas como resolvidas. Só então que James saiu do esconderijo. Sem a moto? Sim. Porém, com a cabeça ainda presa no pescoço. Podemos dizer que ele ganhou aqui. Aí você pensa, nossa, ele deve ter agradecido muito ao casal que lhe ajudou, né? Então, ele agradeceu, lhes roubando. Mas ele não roubou qualquer coisa, ele não roubou dinheiro, não roubou itens valiosos. Ele roubou uma corda industrial super pesada que Ted tinha em sua garagem, porque ele já estava pensando lá na frente quando iria começar a torturar suas vítimas. Além disso, de acordo com Janet, ele também roubou um dispositivo mecânico que tinha uma alavanca que puxava a corda com mais força do que qualquer homem conseguiria. E James usou esses 2 itens com as suas vítimas mais na frente. Nesse tempo, ele e Michelle ficaram afastados, mas a sua estadia na casa de Lizzie não durou muito tempo, porque ele percebeu que estava com saudades de Michelle, ou melhor, dos homenagens que ela lhe proporcionava. Em seguida, James decidiu que queria visitar a mãe, que estava morando na cidade de Manteca. Ele aproveitou um certo dia que teria uma reunião familiar. Os dois chegaram lá completamente enlouquecidos e era mais do que óbvio que eles estavam sob efeito de alguma coisa muito pesada. E James, em específico, estava divagando sobre alguma coisa sombria e misteriosa que ele tinha feito. Agora, o que era isso, ninguém sabe. Após a reunião, ele e Michelle deixaram as filhas na casa da ex-esposa de James, Annette, e ficaram ali decidindo qual seria a próxima parada. A esse ponto, eles estavam morando na van de Michelle ou na casa de alguns amigos, então eles podiam ir literalmente para qualquer lugar, ficar um tempo e ir embora. E a primeira parada foi a casa de Ted e Janet Williams, os proprietários do bar. Dessa vez, eles levaram os filhos de Michelle e ao chegarem lá, de alguma forma, James conseguiu convencer Janet a deixar com que eles chamassem a melhor amiga da filha de Michelle para a casa deles. Essa menina tinha apenas 13 anos de idade e o seu nome era Nancy Baker. E, infelizmente, ela se tornou a primeira vítima do casal, mas de alguma forma ela conseguiu escapar com vida. E esse foi o começo do reinado de terror dos dois. A próxima vítima foi uma estudante do ensino médio chamada Alicia Parades. Enquanto ela estava fazendo seu caminho de volta para casa após sair de uma aula noturna, a van verde de James e Michelle parou do seu lado e ela foi sequestrada e abusada sexualmente pelo casal. E novamente, eles a deixaram ir embora sem a matarem. E assim que conseguiu sair da vista do casal, Alicia correu até a polícia e contou tudo o que tinha acontecido com ela. E até ajudou, na criação de um retrato falado. Mas, infelizmente, a polícia não levou o caso muito a sério e nem foram atrás dos criminosos. Talvez pela falta de evidência ou apenas falta de interesse, porque a Alicia não sabia o nome de nenhum dos dois e ela só se lembrava que o homem tinha chamado a mulher de Mickey. Depois disso, os dois continuaram atacando os jovens e, de alguma forma, eles conseguiram evitar a polícia, mesmo que em um certo momento, Michelle acabou sendo presa. Só que por outro motivo que não tinha nenhuma relação com os sequestros. Parece que ela tinha assinado vários cheques sem fundo e acabou sendo presa por conta disso. Mas pouco tempo depois ela foi libertada e os dois voltaram para os crimes. Foi nesse momento que eles começaram a fazer várias modificações dentro da van, instalando diversas ferramentas que poderiam ser utilizadas nas torturas. Em setembro, ainda em 1997, os dois se mudaram para a cidade de Reno, em Nevada, e se hospedaram em um hotel/cassino chamado Circus Hotel and Casino, onde James poderia manter ali o seu vício em apostas. E tudo isso foi pago com o cartão de um dos sugar daddies de Michelle. E assim, ele estava 100% de boa, e de acordo com tudo isso, não é à toa que no segundo dia em que o casal estava lá, ele apareceu para ter um momento íntimo, se é que vocês me entendem. E tudo isso enquanto James estava jogando. Depois disso, eles ainda jantaram juntos e Michelle conseguiu lhe convencer de que a sua van precisava de reparos e que por conta disso, ela ainda precisava do seu cartão. E como ele basicamente estava na palma de sua mão,
Ele acreditou nessa mentira e foi embora tranquilamente, com seu cartão, o pobre do seu cartão, sendo usado como se fosse de brinquedo. Essa é real. Já a sorte de James não estava indo muito bem. Ele estava gastando todo o dinheiro nos jogos e perdendo tudo. Então, mais uma vez, desesperados por dinheiro, eles compraram várias joias com o cartão do Sugar Daddy, apenas para penhorá-las e conseguirem dinheiro vivo, porque parece que ele não podia fazer apostas com cartão, né? Ele tinha que dar ali as notas do dinheiro mesmo. E mesmo assim, adivinha, não era o suficiente, eles conseguiram gastar todo esse dinheiro. No terceiro dia, totalmente sob efeito de substâncias ilícitas, Michelle conseguiu chegar no limite do cartão e eles foram expulsos do hotel por não terem mais como pagar. E pelo que eu vi as imagens assim no Google, é um hotel bem chique, então realmente não devia ser muito barato. Isso fez com que James ficasse com muita raiva. E foi aí que as suas fantasias obscuras voltaram com força total. Ele estava mais do que pronto para seguir os passos de Gerald e Charlene Gallego e pôr o seu plano em ação para sequestrar mulheres e torturá-las na van. E quando ele falava sobre isso para Michelle, ela não dizia que aquilo tudo era uma loucura, como era, mas ela também não estava tão envolvida quanto ele. Pelo menos não no começo. E mais tarde, ela ainda teve a cara de pau de dizer que não sabia o que ele estava planejando. Eu até poderia entender se ela não entendesse na primeira vez, ficasse surpresa, mas depois, querida, você entende? Ela continuou lá, participando ativamente. Em um certo dia, enquanto James dirigia pela área central da cidade, Michelle percebeu que ele estava seguindo uma garota em específico, que estava caminhando pela rua em um estacionamento. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a menina entrou em um carro e foi embora, e James passou direto. Só que por conta disso, porque ele não conseguiu sequestrá-la, ele ficou com ainda mais raiva, porque até aquele momento, nada do que ele tinha planejado tinha dado muito certo, nem no jogo de aposta e nem no plano de tortura. Mas ele não estava pronto para desistir. Ao invés disso, ele continuou dirigindo de volta para o centro de Reno e pouco depois das 10 horas da noite, ele viu uma mulher sozinha na calçada, na esquina das ruas Washington e Sixth. E o seu nome era Juanita Rodriguez. Infelizmente, no caso de hoje, não temos muitas informações sobre as vítimas que sobreviveram, mas eu vou contar tudo o que eu consegui encontrar na internet e no livro que usei como base para a criação do roteiro, que se chama Rope Burns, do autor Robert Scott. Eu até tentei procurar, mais a fundo na internet, assim, para ver se, no livro não tinha, mas tinha em outros lugares, e realmente não tem muita informação, provavelmente porque essas mulheres querem manter suas privacidades, né? Então elas não iriam, falar tudo de suas vidas assim. Mas é isso, vamos continuar aqui. No dia 29 de setembro de 1997, Juanita Rodriguez estava voltando para sua casa após sair da aula noturna na Faculdade de Negócios e Administração, chamada Morrison Business College. Nessa época, Juanita tinha apenas 20 anos de idade e ela tinha nascido em El Salvador e estava tentando melhorar sua vida com uma boa educação enquanto trabalhava em tempo integral. Nesse dia, quando ela saiu da faculdade às 10 horas e 15 minutos da noite, ela foi caminhando até a esquina das ruas Washington e Sixth para esperar o seu namorado chegar para lhe dar uma carona de volta para casa. Só que os minutos foram passando e nada dele, até que ela percebeu que tinha uma van verde escura passando bem devagar antes de fazer o retorno. Dentro da van tinha um homem e uma mulher que claramente estavam observando da maneira mais esquisita e bizarra possível. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, correr, gritar, não sei, eles pararam ao seu lado, abriram a porta lateral e de lá saiu James e a arrastou para dentro. Depois disso, Juanita passou pelas piores horas da sua vida, onde ela foi brutalmente torturada e abusada sexualmente diversas vezes. Mas, mesmo nessa situação horrível, no meio do desespero, ela conseguiu criar um plano. E eu, sinceramente, eu não sei como que ela conseguiu. Ela é uma pessoa realmente muito inteligente e corajosa, porque ela aproveitou do fato de que uma das agressoras era uma mulher e começou a dizer pra ela, no caso pra Michelle, que ela tinha um bebê de 9 meses de idade esperando por ela em casa. E por incrível que pareça, funcionou. Afinal, mesmo tendo se tornado uma pessoa completamente diferente, Michelle sempre amou muito seus filhos e cuidou deles da melhor forma que ela conseguia, até chegar ao ponto que ela não conseguia mais.
E isso porque ela tinha sido consumida 100% pelo seu vício em substâncias ilícitas. Então, quando ela ouviu Juanita falando do bebê, ela acabou simpatizando com ela e mandou James deixá-la ir embora depois que ele terminasse de fazer o que ele quisesse. E quando ele terminou, Juanita realmente pôde vestir suas roupas e sair da van, mas ela tinha que contar até 20 antes que pudesse olhar para trás, exatamente para que ela não visse para a direção que a van estava indo, ou até mesmo anotar a placa. E como Michelle tinha deixado bem claro que se ela não obedecesse, James iria matá-la, foi exatamente isso que ela fez. Mas antes de ir embora, Michelle ainda lhe disse o seguinte: não ande sozinha de novo. Da próxima vez você não terá tanta sorte. Alguns minutos depois, Juanita ouviu os barulhos vindo da estrada e começou a cambalear em sua direção, mas ao mesmo tempo morrendo de medo de que o casal pudesse voltar. Só que ela sabia que se ficasse ali parada ia ser muito pior. Ou eles voltariam e terminariam o serviço, ou ela tentava procurar por ajuda. E ela sabia que ela precisava de ajuda o mais rápido possível para que ela pudesse entrar em contato com a polícia e contar tudo a eles enquanto a sua memória ainda estava fresca. Então, assim que ela chegou na Interestadual 80, ela começou a acenar para todos os carros na esperança de que alguém parasse. E mesmo sendo depois da meia-noite, um carro cheio de jovens parou e lhe ofereceu ajuda. Então, eles a levaram até um orelhão perto da sede do condado de Auburn, onde Juanita conseguiu ligar para o departamento do xerife do condado de Placer. Pouco tempo depois, 2 oficiais chamados Don Murchison e Jeff Adams chegaram no local e a levaram de volta para o escritório do xerife. E mesmo completamente abalada, traumatizada e com um inglês não muito bom, já que não era sua língua principal, ela conseguiu fazer com que eles entendessem o que tinha acontecido. Felizmente, os policiais acreditaram nela e, no intuito de conseguirem o máximo de detalhes possível e procurar por possíveis evidências, eles a levaram de volta para o local onde Juanita tinha sido deixada por James e Michelle antes de ir embora. E então, eles pediram que ela recontasse a história mais uma vez. O que com certeza deve ter sido horrível e super desconfortável, mas ela queria impedir que algo parecido acontecesse com outra pessoa. Mas, infelizmente, pouquíssimas evidências foram deixadas para trás. Na verdade, os policiais só encontraram um pente que poderia ou não ter sido deixado pelo casal. Mais nada. Mas, se uma coisa eu tenho certeza, absoluta, é que se não fosse por Juanita Rodriguez, eles provavelmente teriam feito muito mais vítimas. E isso porque realmente só começou a ter uma investigação por conta dela e por conta de toda a sua história, né, de tudo que ela contou para os policiais e também, claro, pelos policiais, no caso, do departamento do xerife do condado de Placer. Eles merecem muitas palmas e Juanita Rodriguez, na minha concepção, é uma heroína. Em seguida, após ir no local onde ela tinha sido deixada, Juanita foi levada para o hospital de Auburn, onde uma enfermeira examinou e coletou todas as evidências em seu corpo para que pudesse, né, guardar ali no kit de abuso. E depois ela teve que se encontrar com a detetive do condado de Placer chamada Desiree Carrington, que também é maravilhosa, onde ela precisou relembrar dos detalhes do ataque mais uma vez. Nessa época, Desiree era uma das poucas mulheres trabalhando na polícia local, que era, e continua sendo, uma área dominada pelos homens. Ela sabia que esse caso não seria fácil, principalmente porque tudo tinha acontecido em uma área rural completamente machista, então para as pessoas acreditarem na palavra de uma mulher era muito difícil, e ela também sabia que o casal da van provavelmente iria atacar novamente. Depois disso, Juanita voltou para Reno no dia 1º de outubro, mas ela ainda teve que continuar conversando com as autoridades policiais mais algumas vezes, e agora o FBI também está envolvido no caso do seu sequestro. Enquanto todo esse trabalho policial estava acontecendo em Reno, também tinham outras autoridades envolvidas em investigações. A partir da descrição dos agressores por Juanita, o oficial Wong do departamento do xerife do condado de Washoe conseguiu criar um retrato falado ali, né, do homem, porque da mulher ela não tinha conseguido ver muita coisa. E de acordo com a descrição, esse homem tinha um rosto redondo, cabelos castanhos mais claros, pálpebras inchadas e um grande bigode. E como eu disse, já em relação à mulher, Juanita não conseguiu descrevê-la direito porque ela não tinha visto o suficiente e na maioria das vezes ela estava usando óculos escuros. E dentro do complexo de laboratórios de crimes do condado de Washoe, outra pessoa também tinha começado a trabalhar no sequestro de Juanita Rodriguez, uma criminalista chamada Renee Romero.
Assim que ela recebeu o kit de abuso, né, ela usou a técnica de PCR para analisar as amostras e nos resultados ela percebeu uma coisa muito interessante e importante para esse caso. A amostra de sêmen não continha espermatozoides. Ou seja, ou o agressor não produzia esperma por causas naturais, ou ele tinha feito vasectomia. E caso vocês não se lembrem, porque esse caso é bem longo, James Davedio tinha feito uma vasectomia alguns anos antes. A esse ponto, o departamento do xerife do condado de Placer e o do condado ali de Washoe, juntamente com a FBI, estavam começando a montar um esboço vago de um homem e uma mulher que estavam usando uma van para sequestrar jovens e abusá-las. Mas antes que eles chegassem a alguma pista realmente significadora, James e Michelle atacaram novamente. Eles estavam fazendo tudo o que eles podiam, mas realmente não tinham muitas evidências. Após deixarem Juanita sair da van, eles dirigiram de Sacramento até a pequena cidade de Ceres, que a esposa de James, Detta, morava. Pois é, eu tô dizendo a esposa, por quê? Porque eles ainda estavam legalmente casados, porque eles nunca chegaram a pedir o divórcio. E ao chegarem lá, ele dormiu dentro da casa enquanto Michelle dormiu na van. E no dia seguinte, ela o ajudou a raspar a cabeça e ela prendeu seu próprio cabelo embaixo de um boné de beisebol e vestiu roupas masculinas para que a próxima vítima não conseguisse identificá-los. O próximo passo foi alterar a aparência da van. Eles colocaram faixas grandes e prateadas na parte exterior e removeram um terço que eles tinham no retrovisor. Então, só para deixar tudo mais bizarro, enquanto a vítima estava sendo abusada, ela ficava de frente pro terço. Mas eles tiraram isso agora. Mas a maior mudança foi que James decidiu remover os bancos traseiros para que ele tivesse mais espaço para as torturas. Mas ele queria mais. E se houvesse um dispositivo de contenção de corda integrado no assoalho da van para amarrar a próxima vítima? Bom, ele tinha os materiais perfeitos para isso, e foi para isso que ele usou aqueles itens que tinha roubado de Ted e Janet Williams lá atrás. E mais tarde, ele também instalou o guincho e um espelho para que ele pudesse ver as vítimas amarradas e sofrendo o tempo inteiro. Enquanto estava em Ceres, ele mandou Michelle voltar para Sacramento para ver se estava tudo tranquilo com a sua antiga gangue de motociclistas, no caso, se eles ainda queriam matá-lo ou não, e também dar uma olhada para descobrir se os policiais estavam atrás deles e investigando seus endereços antigos. E quando ela voltou, ela disse que estava tudo normal e que era seguro para que eles voltassem. E foi isso que eles fizeram. Voltaram para Sacramento. Mesmo que James ainda tivesse ali um pouco de medo da polícia, né, de ser preso, a sua necessidade de fazer mais vítimas era muito maior. Porém, pouco tempo depois, Michelle cometeu seu primeiro grande erro. E eu digo primeiro, que ela cometeu mais alguns. Em um certo dia, enquanto estava assistindo o jornal local com a sua filha e Nancy Baker, que era aquela adolescente de 13 anos que ela tinha ajudado a abusar quando ficaram na casa dos Williams, uma reportagem apareceu sobre o sequestro de Juanita Rodriguez. E ao invés de ficar quieta e agir como se estivesse ouvindo tudo aquilo pela primeira vez, Michelle falou orgulhosamente que ela e James tinham feito aquilo. E as meninas guardaram essa informação. Até outubro, os desejos sombrios de James e Michelle os fizeram sequestrar a própria filha de Michelle. Eles a levaram até o lago Klamath, em Oregon, e fizeram as piores coisas com ela. Mas não para por aí. Eles fizeram isso novamente apenas uma semana depois, durante uma viagem para Santa Cruz. E dessa vez, Nancy Baker também foi abusada de novo. A esse ponto, não existia mais nenhum resquício, tipo assim, nada da boa mãe que Michelle Michaud tinha sido um dia. Ela tinha virado um verdadeiro monstro. Por volta da mesma época, James roubou um gravador de fita dos Williams e gravou uma mensagem completamente aleatória para o seu filho, James Jr. E nesse áudio ele disse que queria perdão por tudo o que tinha feito e pelo que ele estava prestes a fazer. Ele também disse que mesmo que ninguém nunca fosse entender, era algo que ele precisava fazer, porque ele já estava lutando com esses demônios há muito tempo, mas que agora eles estavam fortes demais. E por fim, jurou que não seria capturado vivo e que tinha uma pistola semiautomática de calibre 38 para provar isso. Ou seja, em algum momento,
quando ele percebesse que a polícia estava por perto, ele provavelmente pretendia tirar a própria vida. Só que assim, eles não perceberam que a polícia estava por perto. Antes de partirem para o próximo destino, ele deixou a fita com os Williams e em seguida deixaram os filhos de Michelle na casa dos avós antes de voltarem para Pleasanton para irem atrás da próxima vítima. No dia 3 de novembro, o casal encontrou uma jovem de apenas 17 anos de idade chamada Patty Wilson. Nesse dia, Patty estava trabalhando em um fliperama para adolescentes chamado Kazor, perto de Pleasanton. E em um momento, ela saiu para um intervalo para poder fumar, dar uma descansada. E foi nesse momento que ela viu uma van verde que ela já conhecia. Acontece que Patty era amiga da filha do primeiro casamento de James. Então, quando eles pararam para conversar com ela não achou tão esquisito assim. Pelo menos não até o momento que James a puxou para dentro da van e a levaram para um lugar isolado, onde a torturaram por horas. Depois do crime, eles a ameaçaram para que ela ficasse quieta e Michelle disse que ela tinha que falar para a polícia que tinha sido sequestrada por 3 adolescentes no estacionamento do fliperama onde ela trabalhava. E para fazer a história ser mais convincente, Michelle rasgou as roupas de Patty e em seguida eles a deixaram em um posto de gasolina na avenida Dublin Boulevard e simplesmente foram embora. Assim que eles sumiram de sua visão, Patty ligou para o seu gerente de uma cabine telefônica e contou a história que Michelle tinha lhe dito. E quando a polícia chegou no local, ela repetiu a mesma coisa. Só que como os policiais eram bem treinados, eles acharam toda aquela história muito estranha, meio que sem pé nem cabeça, e a pressionaram um pouco mais para que ela falasse o que realmente tinha acontecido. Mas, mesmo assim, Patty se manteve firme e forte na história, com medo do que James e Michelle poderiam fazer com ela. Mais do que eles já tinham feito. De volta ao casal. Após o crime, eles seguiram para o Lago Tahoe e se hospedaram em um quarto de motel na pequena cidade de Stateline. E como eles, obviamente, não tinham dinheiro, em troca de um quarto, eles ajudaram a pintar a propriedade, então eles faziam uma coisinha aqui e poderiam ficar mais um dia. Pouco tempo depois, eles pegaram um quarto em um outro hotel / cassino chamado Horizon Casino & Hotel, que ficava por perto. Só que dessa vez, ao invés de darem algo em troca pela hospedagem, Michelle decidiu escrever um cheque sem fundo de quase $400 no dia 8 de novembro. Mas não deu muito certo, porque o segurança percebeu o que ela estava fazendo e chamou a polícia, fazendo com que ela fosse presa mais uma vez. Dessa vez, ela passou apenas uma noite na prisão, que ficava no condado de Douglas. E esse foi mais um grande erro de Michelle. Agora, caso a polícia procurasse por eles, eles teriam suas localizações, porque fica no registro, mas, infelizmente, a esse ponto, as autoridades ainda não tinham nada de concreto sobre quem era o casal que tinha atacado Juanita Rodriguez. Enquanto isso, Michelle pagou sua fiança, sabe-se lá com que dinheiro, e prometeu comparecer a uma audiência no início de dezembro. Apenas 10 dias depois, no dia 18 de novembro, as primeiras pistas significativas sobre James e Michelle chegaram às autoridades quando 2 adolescentes de Sacramento decidiram contar tudo o que sabiam. E essas adolescentes eram Nancy Baker e a filha de Michelle. Tudo começou quando um policial de Sacramento recebeu informações de que 2 meninas tinham sido abusadas e foi investigar, para ver o que estava acontecendo. E a esse ponto, Nancy Baker já estava de saco cheio e estava mais do que disposta a falar sobre isso para quem quisesse ouvir. E a filha de Michelle não estava para trás. Então, quando o detetive apareceu para conversar com elas, amigos, elas não pouparam nenhum detalhe. Depois dessa conversa, a polícia de Sacramento entrou em contato com o FBI sobre James DeVedgel e Michelle Michaud, e eles começaram a vasculhar e investigar todos os lugares que o casal tinha ido nas últimas semanas. Só que quando eles chegaram em um lugar, os dois já tinham ido embora, e mesmo não sendo a dupla de criminosos mais inteligentes da história, como vocês puderam perceber, eles tinham noção de que atacar em Sacramento seria uma péssima ideia. E para a sorte deles, o detetive de Sacramento só entrou em contato com o escritório do xerife do condado de Placer para falar sobre o depoimento das garotas sobre o caso de Juanita Rodriguez no dia 26 de novembro, quase uma semana depois. E elas falaram sobre o caso de Juanita Rodriguez porque lembram que elas tinham visto lá o noticiário e então Michelle falou que ela e James tinham feito aquilo? Pois é, elas contaram isso também para a polícia. E curiosamente, o detetive do condado de Placer, chamado Bill Summers,
era o mesmo que tinha encontrado o corpo da última vítima de Gerald Gallego. Sério, as semelhanças entre esses dois casos é realmente absurda. Até no finalzinho, uma coisa que acontece no final é igual. Não igual, porque eu não estudei o outro caso. Mas assim, quando a gente chegar lá, eu vou falar pra vocês. Bom, James queria, né? Ele conseguiu. No dia seguinte, James e Michelle decidiram passar a semana do Dia de Ação de Graças na casa da primeira esposa de James, Annette, na cidade de Dublin. Como a sua filha de 16 anos de idade iria tirar a carteira de motorista no dia seguinte, ele conseguiu convencê-la a ficar com ele e Michelle no Candlewood Hotel em Pleasanton, já que ficava muito perto do local que ela iria fazer o teste. Por volta das 10 horas da noite do dia 28 de novembro, os três fizeram check-in no hotel e na mesma hora Michelle se jogou na cama e começou a ler um livro. E enquanto isso, James começou a fazer perguntas extremamente esquisitas para a filha. Como, por exemplo, se ela gostaria de torturar pessoas. Do nada. Mas não para por aí. Ele perguntou se ela já tinha matado alguém e se gostaria de caçar com ele, porque ela só saberia se iria gostar se tentasse. Obviamente, ela ficou super assustada, não apenas pelas perguntas em si, mas porque ela conhecia o pai que ela tinha e sabia muito bem que ele tinha aquela obsessão bizarra em serial killers. Ele também chegou a fazer mais algumas perguntas antes de tomar banho, e enquanto ela tentava assimilar o que diabos ela tinha acabado de ouvir, Michelle colocou seu livro de lado e disse que James iria ter relações com ela, com a sua própria filha. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, e infelizmente foi exatamente isso que ele fez, juntamente com Michelle. Após o crime, ele saiu para pegar alguns refrigerantes, porque para ele aquele era mais um dia normal em sua vida, e só para traumatizar a menina mais um pouco, Michelle disse que o dia seguinte era o mais movimentado para as compras do ano e o melhor dia para matar alguém, e perguntou se ela queria ir com eles. Eu realmente não sei o que passava assim na cabeça desses dois, porque é tipo assim, uma coisa mais insana que a outra. E eu nem preciso dizer pra vocês que a garota não aceitou, né? No dia 30 de novembro, James e Michelle se hospedaram na casa de um amigo de James em Pleasanton. E no mesmo dia foram na loja de departamentos Kmart, que ficava na cidade vizinha de Hayward, para comprarem 2 modeladores de cachos. Mas eles não planejavam usá-los no cabelo de Michelle, e sim em suas torturas sexuais. No dia 1º de dezembro, eles ficaram observando as estudantes da antiga escola de James, a Foothill High, porque ele queria pegar uma delas para ser a sua próxima vítima, mas felizmente os professores percebeu que tinham 2 esquisitões ali vigiando as meninas e conseguiu expulsá-los dali, ameaçando chamar a polícia. E como eles não podiam dar esse mole, eles foram embora o mais rápido possível. Mas é aquilo, eles não tinham dinheiro. Então, para resolver isso, pelo menos temporariamente, eles voltaram para a casa da ex de James, Annette, e pediram dinheiro. E ela deu. Em seguida, foram para uma escola em Dublin chamada Valley High e decidiram que atacariam no dia seguinte. Dessa vez, Pleasanton seria a área de alvo. Mais especificamente, o seu antigo bairro, Cloverwood. Porém, antes disso, eles queriam comprar mais alguns itens. Às 6 horas e 17 minutos da tarde, os dois passaram em uma loja de produtos adultos e livraria chamada Not Too Naughty No. 2, em Livermore, onde compraram algemas, dispositivos de amordaçamento e alguns vibradores. No meio tempo, Juanita Rodriguez foi levada mais uma vez ao escritório do xerife do condado de Washoe pela detetive Desiree Carrington e o agente do FBI, Lynn Ferrin, para tentar identificar os seus agressores em uma lista de fotos. No começo, ela foi passando as fotos assim e não via ninguém conhecido, até ela ver a foto de James Davedio e confirmar que sim, ele era o homem que a tinha torturado. E finalmente foi emitida uma queixa contra ele e Michelle Michaud, e pouco tempo depois eles conseguiram mandado de prisão para ambos. Agora, a polícia só precisava localizá-los. Nenhum dos dois fazia a menor ideia de que seus reinados de terror estavam chegando no fim. Eles estavam ocupados demais assistindo filmes, bebendo e usando todos os tipos de substâncias ilícitas possíveis e impossíveis dentro de um motel em Pleasanton. E, infelizmente, eles fariam mais uma vítima antes de serem capturados. E dessa vez ela não iria sobreviver. O seu nome era Vanessa.
Vanessa Leigh Sampson nasceu no dia 13 de dezembro de 1974 em Pleasanton, no condado de Alameda. A família Sampson era um clã de filipino-americanos unidos que acreditavam fervorosamente no tão famoso sonho americano. E morava em uma agradável casa de um andar em uma rua tranquila, cheia de grama bem verde, bem estilozinho filme americano. O pai, Daniel, sempre deixou claro a importância de uma boa educação, enquanto a mãe, Christina, balanceava tudo com muito amor e carinho. Vanessa era a mais nova de 3 filhos e foi descrita como sendo encantadora e descontraída, mas que também conseguia desenvolver uma ótima ética de trabalho. Ela também sempre conseguia arranjar tempo para os amigos e família, participando dos clubes do ensino médio e outras atividades escolares, indo para os jogos de futebol nas noites de sexta-feira. E por conta de tudo isso, por estar sempre envolvida em tudo e ser maravilhosa, ela era super popular. Quem a conhecia dizia que ela nunca parecia ter problemas comuns da adolescência, porque sempre estava animada com a vida, era muito tranquila e focada para alguém tão jovem. Não é à toa que no seu anuário do ensino médio, literalmente só tinham mensagens boas, e dentre elas tinha uma que dizia o seguinte: "Para mim, a característica mais marcante é o sorriso dela. Ele dizia muito. Ela era carinhosa e muito amável. Ela tinha amor pela vida, amigos e família, e não tinha medo de mostrar isso. Vanessa era uma pessoa muito forte que dizia o que pensava." Após se formar na Amador Valley High School em 1993, ela foi fazer faculdade de negócios em Ohlone College, em Fremont. Lá, ela se tornou secretária da Associação de Estudantes Filipino-Americanos e, mais uma vez, só recebeu elogios por todo o seu trabalho e por estar disposta a ouvir os problemas das outras pessoas e realmente tentar ajudá-los. Depois de se formar, Vanessa conseguiu um emprego em uma empresa de seguros chamada SCJ Insurance Company em Pleasanton, que ficava no Parque Empresarial na Avenida West Las Positas Boulevard, no número 5860. E apesar de ela morar ainda com os pais, o seu grande sonho nem era uma casa, e sim um carro para ela não ter que precisar caminhar, os 3 quarteirões até o trabalho. Não era nem por preguiça de andar, porque ela gostava da caminhada e não era muito longe, mas querendo ou não, era mais seguro, principalmente porque geralmente ela voltava quando já estava escuro. O caminho que ela sempre fazia era caminhar pela rua Singletree Way até a Dorman Road e depois pela West Las Positas Boulevard, até chegar à empresa. Mas, infelizmente, ela nem chegaria no trabalho naquela manhã. No dia 2 de dezembro de 1997, Vanessa saiu de casa, como de costume, por volta das 7 horas da manhã, vestindo uma jaqueta preta de nylon que ia até o seu cotovelo, jeans azul e um tênis branco. Ela também estava carregando uma mochila de lona verde da marca JanSport e uma sacola de nylon vermelha da marca Safeway, que era onde ela guardava o seu almoço para mais tarde. Apesar de ela trabalhar em uma avenida onde era muito mais movimentada, o seu caminho até lá, pelo que eu vi no Google Maps, era repleto por casas e parece ser bem tranquilo, então não tinham assim muitas pessoas passando. E como naquela manhã tava com muita neblina, como boa parte dos dias em Pleasanton, e ela, querendo ou não, saía no mesmo horário que a grande maioria das pessoas, era muito fácil passar por ali despercebido. Quando ela chegou perto da rua Singletree Way e Current Court, às 7h30, uma van verde escura começou a se aproximar lentamente pela rua, e ela deve ter percebido que uma mulher de cabelos escuros estava claramente a observando. E essa mulher era Michelle Michaud. Assim que ela parou a van, James pulou, agarrou Vanessa e eles a sequestraram. Enquanto Michelle dirigia em direção à Interestadual 580 e entrava na rodovia, ele já começou a amarrar Vanessa com as cordas, tirar suas roupas e começar toda a tortura. Nisso, Michelle continuou dirigindo pela Interestadual até chegar na cidade de Tracy, onde parou para reabastecer o seu veículo. Mas não pensem que James parou nesse momento. Não. Ele continuou o abuso. E como a van era toda escura, ninguém no posto percebeu nada, porque não dava para você olhar por dentro. Eles provavelmente tinham feito alguma coisa para que as janelas ficassem mais escuras. E Vanessa Sampson teve que aguentar tudo aquilo até eles chegarem em Sacramento, onde eles pararam mais uma vez. E dessa vez, para que Michelle descontasse um cheque de $538 no banco DBA Checkmart às 10 horas da manhã. De lá, eles foram até o Lago Tahoe, porque Michelle precisava ir para sua audiência sobre o cheque sem fundo que ela tinha tentado usar para pagar o hotel Horizon Casino. Pois é, eles estavam assim tão sem noção do perigo que eles não se importavam
nem um pouco em levarem Vanessa até a porta do tribunal, onde Michelle era procurada. Esse era o nível que eles estavam de nem aí. Por volta das 11h30 da manhã, eles chegaram ao motel Sundowner, onde os abusos começaram de novo. Por motivos óbvios, eu não vou dar detalhes, assim como não dei os detalhes das outras vítimas, mas foi absolutamente terrível e eu acho que você já consegue ter uma noção, porque eu já falei como a van era equipada, era literalmente uma câmara de tortura e também os itens que eles haviam comprado. Então, daí você já consegue ter uma noção, ter uma boa noção. Quando eles terminaram, James e Michelle começaram a discutir sobre o que fariam com Vanessa e pela primeira vez decidiram que iriam matá-la e jogariam seu corpo em uma área isolada. Só que não foi isso que eles contaram para ela. Michelle lhe prometeu que a libertaria assim que eles estivessem fora da cidade, se ela se comportasse, e ela obedeceu tudo que eles mandaram porque ela só queria voltar para casa para ver os seus pais. Só que ao saírem do motel, eles voltaram para a van e foram até a rua Luther Pass, na Rota 89, onde James enforcou Vanessa até a morte. Depois disso, eles foram até uma parte isolada do Vale da Esperança, conhecida como Crater Wash, no condado de Alpine, e jogaram seu corpo em uma ravina, esperando que a próxima tempestade de neve a cobrisse completamente, ou até mesmo que os animais comessem os restos mortais. E isso porque era bem comum que as pessoas desaparecessem naquela área e seus esqueletos só eram encontrados na primavera seguinte. Mas James e Michelle não teriam essa sorte. O próximo passo deles foi voltar para o motel Sundowner e limparem o quarto o possível que eles conseguiam, sendo que eles estavam assim sob efeitos de substâncias ilícitas 100% do tempo. Mas ao invés de fugirem da área, como eles tinham feito nas outras vezes, eles foram até o hotel Lakeside Inn, ainda no Lago Tahoe. Acontece que aquela era a única área onde as autoridades tinham certeza de que eles estivessem em algum momento e acreditavam que poderia ter uma chance, mesmo que fosse mínima, de eles voltarem. Ou seja, eles estavam esperando os dois e rezando para que Michelle realmente comparecessem à outra audiência que ela tinha por conta do cheque sem fundo. E o Tribunal do Condado de Douglas ficava bem em frente ao hotel que eles ficaram. Enquanto o casal chegava no hotel e fazia o check-in, eles não faziam a menor ideia de que a polícia estava cada vez mais perto. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. No dia 3 de dezembro, o chefe de polícia de Pleasanton, Bill Eastman, fez uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso de Vanessa Sampson. Durante esses últimos dias, eles tinham enviado todos os seus policiais para fazerem uma busca por toda a área. Amigos, colegas de trabalho e parentes de Vanessa foram interrogados para ver se algum deles poderia estar envolvido ou saber de alguma coisa. E 2 conjuntos de panfletos de pessoas desaparecidas, no caso de pessoa desaparecida, foram distribuídos por toda a cidade. Além disso, também foi utilizado o auxílio de cães farejadores ao longo de todo o trajeto que ela costumava fazer de sua casa até o trabalho, enquanto a busca aérea foi acompanhando. E todos os moradores e empresários locais foram questionados em busca de novas pistas. O rosto de Vanessa Sampson estava por toda a área. Literalmente, se olhava para o lado, tinha um panfleto. E Bill Eastman estava determinado a encontrá-la e prender os seus sequestradores. No mesmo dia da coletiva, às 6h35 da tarde, os veículos da FBI entraram no estacionamento do hotel Lakeside Inn e foram até a porta do quarto onde James e Michelle estavam hospedados. Ao chegarem lá, o agente Chris Campion bateu na porta e disse: "Senhora Davedio, seu marido está no cassino e muito doente." E sim, ela acreditou. Ela conhecia muito bem James, sabia que ele realmente tinha saído e pela quantidade de substâncias ilícitas que eles estavam usando, sinceramente não era de se surpreender caso ele ficasse muito mal. Só que quando ela abriu a porta, ela não se deparou com o funcionário do hotel como ela imaginava. E sim, com vários agentes armados do FBI apenas lhe aguardando. E assim, ela nem tentou fugir, ela sabia que tinha acabado e James foi encontrado no cassino, porque ele realmente estava lá. Foi dessa forma que ambos foram presos. Aleluia! 30 minutos após a prisão inicial de Michelle, os detetives do condado de Placer, Desiree Carrington e Bill Summers chegaram ao local e foram autorizados a assumir o interrogatório, já que eles sabiam, mais sobre os detalhes do sequestro de Juanita Rodriguez. Porque, querendo ou não, ninguém sabia que eles também estavam conectados ao caso de Vanessa Sampson,
porque eles não tinham nada, nenhuma evidência, e o seu corpo ainda não tinha sido encontrado. Pela próxima hora, os detetives interrogaram Michelle e na maior parte do tempo, até que ela cooperou, mais ou menos, mas porque, tipo assim, ela ficava falando básico, meio superficial, nunca indo direto ao ponto. E em algum momento, ela até assinou um formulário autorizando os agentes especiais a vasculharem a sua van e retirarem o que eles bem quisessem de lá. E assinou um outro formulário falando a mesma coisa em relação ao quarto de hotel que ela estava hospedada. No quarto, os detetives encontraram muitas substâncias ilícitas, uma balança, folhas de pagamento e dívidas, além de uma pistola semiautomática de calibre 25. Já a van foi enviada para o laboratório de crimes do condado de Washoe para que eles conseguissem ali coletar melhor as evidências e não perder absolutamente nada. Após seu interrogatório, Michelle pediu para ir ao banheiro e quando ela voltou, ela disse que deveria ter um advogado e só então que o questionamento inicial foi finalizado, depois de ela já ter dito assim muitas coisas incriminatórias. Durante a viagem para Reno, James mal disse uma palavra e quando ele decidiu abrir a boca para falar alguma coisa, foi apenas para dizer que já tinha morado na Avenida Vista, em Sacramento, que foi lá na época que eles estavam morando com a sua ex-namorada, Lizzie. Talvez, né, ele estivesse assim relembrando dos bons tempos, entre muitas aspas, porque não foi assim um momento muito legal, pelo menos não para mim, não para você, para ele deve ter sido, quem sabe. Mas em momento nenhum ele falou o nome de Michelle. Às 9 horas e 55 minutos da noite, ele foi escoltado até o escritório do FBI, que ficava na rua Kitty Lane, onde foi informado dos seus direitos pelo agente Lynn Ferrin, antes de dar a ele um formulário confirmando que ele estava ciente, mas ele não falou nada e se recusou a assinar. Ele até que resistiu bastante em falar qualquer coisa, mas talvez ele tivesse feito outra coisa se ele soubesse que Michelle já tinha um plano em mente. No dia seguinte, 4 de dezembro, também conhecido como meu aniversário e o dia do perito criminal, Lynn Ferrin supervisionou uma equipe especializada enquanto a van era examinada no laboratório de crimes. E amigos, tinha muita coisa. E para encontrar ainda mais evidência, como por exemplo DNA, o veículo foi analisado com mais atenção e detalhe e dessa vez foram encontradas amostras de cabelo, sangue e fibras que vinham das roupas de Juanita no dia do seu sequestro. E no mesmo dia, outra coisa muito importante aconteceu a 80 quilômetros de distância de Reno, no condado de Alpine, na Califórnia. Por volta das 10 horas da manhã, um motorista parou à beira da estrada na rodovia 88, perto da área de Crater Wash, e percebeu que tinha alguma coisa na neve. Como ele achou aquilo estranho e a sua curiosidade era muito grande, ele se aproximou um pouco mais e percebeu que o que ele tinha acabado de encontrar era o corpo congelado de uma jovem, Vanessa Sanson. A sorte que James e Michelle tinham tido nos últimos meses definitivamente tinha se virado contra eles. Depois de tantas investigações, os casos estavam sendo encaminhados para a solução, e na mesma semana, um homem chamado David Valentine apareceu no departamento de polícia de Pleasanton com uma história interessante. Acontece que pouquíssimo tempo antes do desaparecimento de Vanessa, ele tinha comprado uma casa perto da rua onde ela morava e no dia do sequestro, ele e um amigo estavam no telhado consertando algumas telhas. E foi nesse momento, por volta das 7h50 da manhã, que eles ouviram um grito vindo da rua Singletree Way. O amigo de David até chegou a ver Vanessa dentro da van, mas imaginou que Michelle fosse a sua mãe e ele achou que ela era apenas mais uma mãe suburbana tentando fazer com que a filha entrasse no carro para ir para a escola. E como Vanessa era uma mulher pequena, ela parecia realmente de longe ser apenas uma adolescente. Além disso, outra coisa que fez com que ele acreditasse nisso foi que a van saiu lentamente, sem pressa nenhuma. Então, né, se fosse um sequestro, algo mais preocupante, provavelmente teria, não sei, acelerado para sair dali o mais rápido possível. Caso ele tivesse visto James ao invés de Michelle, eu acredito que a situação teria sido completamente diferente, mas como eles viram apenas Michelle, ninguém nunca iria imaginar, pelo menos não naquela época, que uma mulher seria responsável por um sequestro. Afinal, todas as histórias de terror mencionavam um homem em uma van, não uma mulher. Porém, David tinha achado aquilo muito esquisito e uma coisa que ele não conseguia esquecer era o grito. E por conta disso, ele conseguiu se lembrar que o primeiro número da placa era um 3 e a cor da van.
Além do fato de que o corpo de Vanessa foi encontrado na neve perto de onde o casal tinha sido preso, agora eles tinham uma testemunha que poderia colocar a van de Michelle no local do sequestro no exato horário em que tudo tinha acontecido. Mas não para por aí. Uma impressão digital foi encontrada no corpo de Vanessa que correspondia a uma encontrada em alguns itens que estavam dentro da van. E quando Michelle descobriu que as coisas não estavam indo tão bem assim, bom, ela se virou contra o seu tão amado James. Ai, o amor é tão belo. Após saber das evidências, ela ligou para o pai em Sacramento e lhe disse que as notícias sobre ela realmente eram verdadeiras, mas que ela não tinha matado ninguém. Obviamente, ele ficou muito surpreso e não fazia a menor ideia do que pensar. Ele sabia que a sua filha tinha muitos problemas e muitos demônios, mas nunca imaginou algo nesse nível. Por volta do meio-dia, a colega de cela de Michelle, chamada Teresa Agorastos, alertou o xerife que ela, Michelle, tinha algo a dizer sobre um assassinato no condado de Alpine, na Califórnia. Então, imediatamente elas foram conversar com o vice-xerife, Doug Conrad, onde ambas estavam chorando. Michelle, provavelmente porque ela tinha sido presa, tava ali agora, não tinha muito o que fazer, mas Teresa estava em pedaços por tudo que ela tinha acabado de ouvir. Mais tarde, ela chegou a dizer o seguinte: "Nunca tinha ouvido nada igual. Eu estava chorando muito. Disse aos delegados para tirarem ela da minha cela. Meu Deus, as coisas que eles fizeram com aquela pobre mulher foi nauseante." Michelle confessou quase tudo, mas nunca admitiu um total envolvimento nos crimes, claro. E no dia 12 de dezembro, ela foi designada uma advogada de defesa. E no dia 15, ela se declarou inocente no caso de Juanita Rodriguez. O julgamento deveria acontecer em janeiro de 1998, mas tinham tantas informações novas surgindo a cada minuto que o juiz Hagen adiou o caso para setembro de 1998. E, obviamente, nenhum dos advogados foi contra isso, porque quanto mais tempo eles tivessem para criarem uma boa defesa, melhor. E tudo ficou ainda melhor para eles quando James e Michelle passaram de amantes a inimigos. A ideia inicial era que os dois fossem presos e condenados da mesma forma, só que Michelle nunca foi de ficar de braços cruzados enquanto observava o navio afundar. Então, no dia 16 de novembro de 1998, um dia antes do início do seu julgamento, ela se declarou culpada de 2 acusações: ajudar e instigar um sequestro. E o que acontece? Quando ela fez isso, ela automaticamente abriu a possibilidade de voltar mais tarde com o seu advogado e apelar para o Tribunal de Apelação do 9º Circuito, e esse tribunal tinha o poder de anular ou não a decisão do juiz Hagen de incluir as suas declarações gravadas lá no julgamento. Ou seja, tudo que ela teria dito não poderia ser usado como evidência. E sem isso, era muito difícil provar que ela tinha realmente ajudado no sequestro de Juanita. Caso o Tribunal de Apelações anulasse a decisão do juiz, ela também poderia simplesmente voltar, mudar sua declaração para inocente e pedir um novo julgamento do zero. Após essa sua declaração de culpa, Michelle e a sua advogada tiveram que enfrentar o juiz Hagen formalmente, e em seguida ela foi ordenada a voltar para a custódia na cadeia do condado de Washoe até o julgamento de James acontecer. No dia 23 de fevereiro de 1999, na noite anterior ao início do julgamento de James, Michelle decidiu ser testemunha de acusação contra o seu ex-amor e depois de mais um adiamento, o julgamento começou no dia 12 de maio no Tribunal Federal de Reno. E a primeira testemunha de acusação foi a própria Juanita Rodriguez. O seu testemunho foi tão pesado que ela começou a chorar muito, a ponto de o juiz permitir que a sua mãe se sentasse ao seu lado, que é uma coisa que, nunca acontece, para que ela conseguisse se acalmar e finalizar. E com muitas lágrimas e muita dificuldade de continuar falando, ela disse o seguinte: "Eu estava com tanto medo, não estava pensando direito. Eu me lembro da aparência do homem na minha mente. É o homem que está de óculos ali atrás." E então ela apontou diretamente para James Davedio. Depois de Juanita, chegou a vez de Michelle Michaud. Durante o seu testemunho, ela também estava chorando muito e até tremia enquanto relatava todos os detalhes do que tinha acontecido. E algumas pessoas acharam que o choro era genuíno, mas, obviamente, tinha aqueles que acreditavam que ela estava fazendo a atuação da sua vida e que, sinceramente, ela provavelmente merecia um belo de um Oscar por isso. E quando ela terminou, digamos que o advogado de James teve um longo trabalho a ser feito. Afinal, Michelle estava com James durante todo o ataque de Juanita.
Porém, James já tinha dito ao júri que ela era uma mentirosa muito convincente e o seu advogado agora precisava tentar provar isso, o que não seria tão difícil assim. Foi nesse momento que ele trouxe a irmã de Michelle, Misty Michaud, para testemunhar. A pergunta do advogado foi bem objetiva e direta. Ele apenas perguntou se Misty considerava a irmã como verdadeira ou mentirosa, e Misty disse o seguinte: "Eu amo minha irmã, mas eu diria que ela é mentirosa." Se a sua própria irmã não confiava nela, por que diabos que o júri deveria? No fim dos 7 dias de testemunhos, agora cabia apenas ao júri de 8 homens e 4 mulheres decidir se James Davedio era culpado ou inocente do sequestro e abuso de Juanita Rodriguez. E no dia 19 de maio, eles chegaram ao veredito em menos de 2 horas de deliberação. James foi considerado culpado e, no fim, foi sentenciado a 24 anos de prisão desse crime. Mas calma, antes que você fale, nossa, Geise, muito pouco tempo. Ainda falta o caso de Vanessa Sansom. Mais tarde, com novas análises de DNA, foram encontradas as impressões digitais de Michelle no modelador de cachos, assim como suas impressões palmares, sendo que foi comprovado que esse objeto tinha sido utilizado no abuso sexual. Com todas essas evidências, além de muitas outras encontradas na van, a polícia tinha evidências mais do que suficientes contra James e Michelle, chegando ao ponto que se eles quisessem fazer um livro só falando das evidências, eles poderiam. Esse era o nível. Enquanto aguardavam, né, extradição para a Califórnia, o casal continuou aguardando dentro de suas respectivas celas. James, apesar de ter pouquíssimas visitas ou qualquer contato com o mundo exterior, ele tinha sua mãe. Lembram dela? Então, ela continuava passando a mão na cabeça do filho e acreditando que ele não era capaz de matar ninguém. Ela tinha noção de que ele tinha feito algumas coisas ruins na vida, muitas, mas aquilo ali já era demais. Eu até entendo o fato da mãe querer ficar do lado do filho, super compreensível, acho que a maioria ficaria, mas mesmo depois de serem comprovadas as coisas que ele fez, com evidências, com as vítimas falando, tudo isso. E pior, colocar a culpa nas próprias vítimas, assim como tinha acontecido com o caso de Janet Stokes. Lembram? Que ele começou a culpar a sua ex-esposa porque ele decidiu sequestrar uma mulher? Esse ciclo assim, ele estava se repetindo. Já Michelle não recebeu nenhuma visita dos pais. O seu pai em específico estava tão envergonhado e destruído quando descobriu tudo que ela tinha feito que ele nem escreveu uma carta para ela. Super compreensível. E, na verdade, o único membro da sua família que continuou por perto era sua irmã, Misty. Mesmo sabendo que ela era um monstro e tendo consciência disso, ela ainda amava muito a irmã e decidiu ser leal a ela. O que mais me chocou em tudo isso foi que um dos seus sugar daddies também continuou, assim, bem leal. Ele tinha plena noção que tinha sido usado apenas por dinheiro, mas ele estava nem aí. Ele estava ciente e decidiu continuar e seguiu firme e forte lhe visitando constantemente. Eu acho que em um ponto, assim, depois que o julgamento acabou, ele parou, que ele percebeu que o negócio era um pouco mais sério do que ele pensava, mas até esse momento ele estava ali, ó, amando. E como James e Michelle tinham passado a se odiar e tinham se virado um contra o outro, eles também nunca mais se falaram e ficaram ainda mais afastados um do outro quando James foi transferido para a prisão federal de Lompoc, na Califórnia, em outubro de 1999. E logo em seguida, no dia 12 de outubro, Michelle também foi transferida para a prisão de Santa Rita, na cidade de Dublin. Nesse meio tempo, Michelle começou a receber cartas ameaçadoras dentro da prisão e ela achava que James tinha mandado alguém fazer isso como uma forma de atormentá-la, porque ele estava 100% pistola, já que ela tinha tentado jogar ele para debaixo do ônibus apenas para se salvar. Agora, se ele realmente era responsável pelas cartas ou não, não sabemos. Tudo isso poderia ser apenas paranoia dela, de que era ele, porque ela realmente estava recebendo as cartas. Então, fica aí o questionamento. O que é que vocês acham? Será que ele realmente estava fazendo isso? Ou era uma outra pessoa que, né, viu as coisas que ela tinha feito e não tinha gostado nem um pouco? No dia 15, ela foi escoltada por oficiais até o Tribunal Superior do Condado de Alameda, em Oakland, e a esse ponto a sua aparência já tinha melhorado bastante. Como ela estava presa, né, ela não tinha ali acesso a substâncias ilícitas, então ela foi se recuperando do vício, aos poucos, e ganhando mais peso. Quando o promotor Jim Anderson se levantou e começou a ler as acusações, Michelle deu um grande suspiro e passou boa parte do tempo encarando o teto.
Ela só voltou para a realidade quando Jim anunciou que estava buscando a pena de morte. Caso isso acontecesse, ela seria a segunda mulher do condado de Alameda programada para o corredor da morte. Acontece que o promotor estava mais do que ciente do testemunho que ela tinha dado contra James Davedio, onde ela o retratou como o monstro que ele era, mas colocou no lugar de vítima, sendo apenas uma cúmplice que também, meu Deus, tinha sido abusada por ele. Só que assim, ninguém acreditou nisso, porque se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, 100% de certeza, é de que Michelle nunca foi uma vítima nessa história. Nem por um segundo. Ela abusou da própria filha. Se ela conseguiu fazer isso, fazer com outras pessoas que ela nem conhecia não seria tão difícil assim. Já em relação ao caso de Vanessa Sansom, o promotor disse que eles nem precisavam de uma confissão a esse ponto, pela quantidade absurda de evidências que tinham contra o casal, incluindo muitas amostras de DNA. E a gente sabe que DNA não mente. A acusação formal contra Michelle foi adiada até que ela conseguisse ser designada por um advogado mais experiente, porque em casos onde a pena de morte é considerada, o nível de experiência precisa ser muito maior para que se consiga lidar com isso da melhor forma possível e que a pessoa tenha ali um julgamento justo. Mesmo que a pessoa seja um monstro, independente, cada pessoa precisa ter um julgamento justo. Mas, independente de quem fosse esse advogado, o resultado não ia ser bom e ela, de uma forma ou outra, iria morrer dentro da prisão. Ela e James deveriam voltar ao tribunal no dia 28 de outubro para o caso de Vanessa Sansom, mas por questões técnicas que sempre existem, o julgamento foi adiado algumas vezes. E, finalmente, em 2002, eles foram julgados. No dia 1º de maio, os jurados consideraram James Davedio e Michelle Michaud culpados de assassinato em primeiro grau com circunstâncias especiais, e os jurados tinham que decidir se ambos iriam para a sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional ou pela pena de morte. E essa não foi uma decisão fácil, porque no estado da Califórnia, poucas mulheres tinham sido condenadas à morte nos últimos 50 anos. E finalmente, no dia 12 de julho, eles tiveram resultado. Ambos receberiam a pena de morte e o juiz Larry Goodman disse o seguinte: a pena é apropriada. A tortura e assassinato de Vanessa Sansom foram vis, cruéis, insensatos, depravados, brutais, malignos e viciosos. E para finalizar, a mãe de Vanessa, Christina Sansom, disse que ainda é assombrada pelo assassinato brutal de sua filha, dizendo o seguinte: ela estava em pânico, assustada além das palavras. Ela foi brutalmente torturada e estava indefesa e sozinha. Com o assassinato da minha Vanessa Lee, uma parte de mim morreu. Em 2002, ambos também foram condenados pelos abusos contra Nancy Baker, que era aquela adolescente de 13 anos na época, que agora estava com 17, e também a filha de Michelle. Eles foram também condenados por todos os outros abusos que eles fizeram, incluindo com a filha de James. Mas tinham outras 11 vítimas que eles nunca conseguiram receber a justiça que mereciam, porque não tinha evidência suficiente. E, infelizmente, né, querendo ou não, a gente precisa de provas para que alguém seja condenado por isso. Mas o lado bom, né, se a gente consegue ver alguma coisa boa nesse caso, sinceramente, é que eles não vão conseguir mais machucar ninguém. Eles já fizeram muito estrago e eles vão morrer dentro da prisão. Eles até tentaram apelar às suas sentenças, mas todas foram negadas. E até hoje eles continuam no corredor da morte. Só que, geralmente, né, quando você entra no corredor da morte, a grande maioria das pessoas não recebe uma data da execução. Muitos nem são realmente executados, na verdade, a grande maioria, tipo 90%. E com eles, provavelmente, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Eles vão morrer lá dentro de velhice ou causas naturais. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só mandar no formulário que está aqui na descrição, que eu tento trazer o mais rápido possível. E eu vejo vocês no nosso próximo caso, provavelmente daqui a umas 2 semanas. Então é isso. Até o próximo vídeo.